Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Tudo ótimo. Depois de um feriado, né? Quarta-feira com cara de segunda. Sim. Todo mundo tá bem? Tudo tranquilo, pessoal? Tudo tranquilo, professor. Beleza, então. Agradecer vocês aí. A gente já vai começar a nossa aula. E basicamente nós vamos começar com aquela correção, tá? Da atividade semana passada. Vou explicar, tirar dúvidas, caso vocês tiverem, tá? A gente vai ver que é uma atividade bem básica, tá, pessoal? Bem fácil de fazer, mas eu acredito que alguns ainda estavam com dúvidas, né? E vai ver agora na resolução, não é difícil assim, tá? Até amanhã vocês vão ter outra atividade, basicamente da aula de hoje, mas eu até coloquei aqui o gabarito, tá? E aí a gente vai estar fazendo essa atividade, refazendo, tá ok? Lembrando, pessoal, que a contabilidade geral 2, ela é continuidade da geral 1, tá? Então, assim, são coisas que são sequência. Então, pode surgir dúvida? Sim, a gente vai estar tirando as dúvidas, mas são sequência daqueles conceitos básicos que vocês aprenderam lá na geral 1, tá? Por isso que é muito importante a gente aprender a geral 1 bem, por quê? Porque a 2 fica mais fácil a gente compreender na resolução dos exercícios. A gente sabe que tem dúvida, né? A gente surge dúvida no decorrer, isso é normal, mas quem não fez uma boa base na geral 1, às vezes tem dificuldade para fazer a 2. São sequências. A gente vai estar explicando, mas não vamos fazer aqueles lançamentos mais basicão que vocês faziam lá na geral 1, tá bom? Mas a gente vai estar aí tirando as dúvidas de vocês, tá ok? Bom, então vamos lá começar a nossa aula. Deixa eu... Fábio, quer falar alguma coisa, Fábio? Opa, só falar, professor, eu enviei o meu arquivo lá do exercício e acabei enviando o arquivo incompleto que eu estava fazendo e enviei o que não tinha terminado ainda. Eu acho que você vai ver lá uns lá que não foi terminado, só fiz a primeira o exercício de cima e faltou o de baixo. Mas tá tranquilo. Aí depois eu refiz novamente e mandei lá no grupo, não sei se é realmente... eu vou, como eu falei para vocês, o avaliativo vai ser do portal SIGA, tá? Eu até vou falar a questão aí sobre a entrega, então vocês fazem bem feito e entregam no SIGA. A gente não costuma avaliar o que é entregue no WhatsApp ou no e-mail. Existem situações que a gente aceita, tá? Problema no SIGA e tal, mas o avaliativo vai ser aqueles que vocês, né, mandaram para mim lá. É claro que a nota, pessoal, ela valia ali de 0 a 7, 0 a 8. Por quê? Porque são somatórios de todas as atividades que vocês vão fazer, vai gerar um 10. Tá? Então, basicamente, vai ser aí uma atividade que vai gerar um 10, como se fosse a média 1. Tá? Então, basicamente, não deixe de fazer. Professor, não consegui fazer tudo. Entregue o que você fez, mas não entregue zerado. Faça, eu vou corrigir, vai ter ali 0,3, 0,2, quem sabe 0,1, dependendo do que você fez, mas vai ter o somatório no final que finaliza aí com a nota 10, tá bom? Tá bom. Então vocês vão ver. Quem não entregou vai ter a primeira nota, tá? 0,7, 0,7, 0,8 que vão valer essa atividade. É porque quando eu terminei, já tinha passado o prazo de entrega. Daí eu falei assim, não vou mais enviar, porque eu terminei já à noite, depois do horário que você falou que tinha que entregar, né? Aí eu falei assim, eu não vou enviar, que não vai mais valer. Uma coisa que eu sempre falo para vocês, pessoal, é pouco, né? 0,7, 0,8, mas ajuda vocês na nota final. Tá? Tem aluno que não entrega, tem aluno que faz só a prova, tem aluno que entrega alguma festividade ou não, mas é para o aprendizado de vocês também, tá? Já que a gente não está cobrando aí a presença, a participação na aula síncrona, que posteriormente vai ser gravada, né? Vai ser postada lá, que já está sendo gravada, mas são exercícios para conhecimento, que posteriormente vocês vão precisar nas outras disciplinas, tá bom? Mas assim, pessoal, se dedique a questões, vocês vão ver que essa atividade que eu passei, nada mais é do que resumida. A gente vai falar sobre o balanço sucessivo, essa atividade que eu passei para vocês, antes eu conversei com a Fernanda, então para quem fez com a Fernanda, ela falou, não, isso aí foi no início que eu passei para eles, só que eles não estão conseguindo, às vezes, observar ali no lançamento, né, mas aí na resolução, professor, vocês falam, né, fala para eles
sobre essa questão que lá no início eles fizeram, foi rápido. A gente sabe que a aula síncrona, pessoal, ela às vezes limita a gente, por isso que eu prefiro a presencial, tá? Limita a gente, então não fique só focado na aula síncrona ou gravada posteriormente, mas faça uma leitura prévia, na dúvida vocês procuram a gente, tá? Por isso que eu falo, eu prefiro a presencial, porque a presencial eu acredito que seria de uma grande valia para a gente estar ali demonstrando no quadro, colocando o aluno para resolver, tirando todas as dúvidas como eu fazia, tá? É muito, vamos dizer assim, bacana, né? A gente ter vocês presencial. Mas isso vai acontecer posteriormente, eu acredito que só o ano que vem, né? Eu acredito que aconteça lá no próximo semestre, vamos ver como que está aí essa situação, mas o presencial é muito aprovado nessa questão aí da gente estar fazendo e resolvendo exercício. O síncrono dá para fazer? Dá, só que aí limita, tem essa questão da limitação também, mas a gente está aqui para estar tirando dúvida de vocês, tá bom, pessoal? Então não se preocupe, a atividade ela tem essa nota de 0708, pode falar para os demais amigos, né, colegas de vocês que perguntarem, mas o que a gente quer que vocês entendam, compreendam sobre essa questão, tá? Deixa eu compartilhar aqui o gabarito e aí a gente vai debater sobre essa questão da resolução, tá? Para quem fez posteriormente, viu aí que não foi difícil, né? Não foi difícil, foi ali uma questão de interpretação, isso ocorre, tá? Então aqui, pessoal, acredito que vocês já estão vendo aí, e aí vocês podem estar tirando as dúvidas, tá? Posteriormente do exercício, aí a gente começa a nossa aula de hoje. Então tá aqui, ó, exercício, a seguir são apresentadas cronologicamente as transações da empresa, Comercial Bahia, pede-se levantar um balanço da empresa após cada operação. Pessoal, quando se fala levantar um balanço a cada operação, eu posso entender como se fosse um balanço chamado sucessivo, ou seja, atualização de cada lançamento, tá? Então, nós tivemos aqui, ó, no dia 2, investimento inicial de capital em dinheiro, foi onde surgiu a empresa, né? Eu tive o recurso inicial para abrir essa empresa, então, basicamente, investimento inicial de capital. Quando eu falo em dinheiro, eu tenho que deduzir que eu vou debitar caixa, tá? Vou debitar caixa e vou creditar capital. Era isso. Então, basicamente, eu acredito, como eu falei para vocês, pode ser que alguns de vocês esqueceram, isso é normal, a gente vai fazer, mas esse primeiro lançamento, alguém achou difícil fazer, pessoal? Ou foi mais a interpretação mesmo? Foi mais a interpretação, professor, mas eu consegui fazer. Eu também teve uma da aluna do nosso grupo, do primeiro semestre também, que ela achou a aula que a Fernanda explicava. Daí a gente reviu a aula também e tirou o restante das dúvidas. Pelo menos para mim foi assim, né? Então, aquilo que eu falo para vocês. No começo. Então, mas depois que a gente entendeu. Pessoal, isso aqui basicamente igual eu falo para vocês. Aqui é mais a explicação, mas eu acredito que esse exercício, ele é o basicão. Então, não precisou fazer lá o livro diário, razão, balancete. Vocês viram que é uma forma mais resumida. Então, se você interpretou todo aquele lançamento que vocês fizeram, balancete, apuração, que hoje a gente vai entrar na questão da apuração do resultado do exercício, tá? Do lucro, transferência. Basicamente, o lançamento é esse, né? Que vocês observaram aí. Então, investimento é quando eu iniciei minha empresa. Eu acredito que em algum momento vocês aprenderam lá na constituição da empresa. Então, é o débito e crédito, tá? Aqui de uma forma já no balanço. Eu poderia fazer o débito e crédito? Poderia, pessoal, tranquilo. Vocês vão ver que no último exercício eu coloquei das duas formas, mas consiga entender essa parte, tá? Lá no dia 4, houve a aquisição do imóvel, tá? Por 5 mil, pagamento de 2.500 à vista e 2 restantes. É o débito e crédito. Então, basicamente, a aquisição do imóvel. Eu debito o imóvel, o valor de 5 mil, tá aqui, ó, tá? Com pagamento de 2.500 à vista e o restante a prazo. Então, basicamente, eu tive títulos a pagar 2.500 e baixei 2.500 do caixa. Tá aqui, ó. Atualizei o caixa. Esse é o chamado balanço sucessivo que eu posso entender, tá? Que a gente estava falando para vocês. Beleza, lancei, tá aqui, ó. Com licença. Oi. Nessa da 2, do título a pagar, a gente pode usar duplicata a pagar também? Pode sim. Normal. Pode. E no caso, no seu, o senhor nomeou, né, a empresa. Sim. Essa parte a gente, na Fernanda, a gente aprendeu a somar, tipo, ia somando junto as duplicatas, né? Isso. Eu não lembro de ter feito assim, separado. Aí eu fiz somando a minha, tipo, eu não coloquei o nome da empresa.
Ah, sim. É porque o que que acontece? Nesse exercício, eu trouxe ele conforme o autor trouxe, mas eu posso somar sim, tá? E isso que eu vou falar para vocês. Tem a companhia A e a companhia B, tá? Em quais casos pode ocorrer? Pode ocorrer em uma situação aí que você pode detalhar qual tipo de empresa, tá? Que você está pagando, se é a empresa A ou a empresa B, o que aconteceu aqui. Mas sempre a gente lança duplicadas a pagar. Posso utilizar títulos? Posso, tá? Isso aqui não vai estar errado o que vocês fizeram lá. Por isso que eu falo, pessoal, não fique preocupado com essa questão da correção, a gente vai ver o que vocês fizeram. Não é o intuito a gente tirar nota de vocês, apesar que é pouca nota, mas o aprendizado. Começa a compreender essa parte mais central do que a gente fala, o lançamento, né? O que tem a ver o lançamento, a questão do imóvel, como é que eu faço o lançamento? Tá? Isso aqui nada mais é do que a atualização, basicamente, do balanço sucessivo, tá? Bom, dentro dessa questão, tivemos lá no dia 5, compra à vista de instalações. Então, vocês aprenderam de uma forma, né, que debitou lá instalações, tá? Ó, à vista. Então, eu sei que vai sair do caixa. Então, eu vou diminuir 2.000 aqui do caixa, ó, atualizo ele, as outras contas permanecem, capital não altera e nem títulos a pagar, tá? Poderia ser duplicados a receber. Lembrando, pessoal, que eu acredito que vocês aprenderam aqui, duplicados a receber, pode ser clientes também, tá? Então, duplicados a receber e clientes, eu posso entender como igual, tá? Como uma conta igual. Tanto pode utilizar clientes como duplicados a receber, beleza? Pessoal, até aqui entenderam? Tá com dúvida ainda? Pode falar, pessoal, que a gente vai passar mais adiante, tá? Até aí deu certo. Eu fiquei com dúvida durante eu estava fazendo exercício, porque assim, nesse exercício ele não fala o que essa empresa vende. Sim. Tipo assim, é só uma empresa comercial Bahia. Tipo, não tem como a gente saber o que é o produto dela de venda e o que é material de uso, né? Sim. Aí nessa parte, alguns exercícios que foi mais pro final, eu fiquei meio confusa no que eu colocava. Mas essa parte deu para entender. Do lançamento vocês conseguiram, né? Pessoal, aqui fala, ó, aqui fala comercial. Então, quando se fala comercial, vende algum produto, tá? É de venda algum produto. Então, basicamente, se é comercial, quando eu comprar uma mercadoria para revenda, eu vou creditar fornecedores, tá? Então, eu consigo entender essa questão, fornecedores. A empresa Prestação de Serviços Bahia. Então, já fala sobre essa questão também, tá? Então, a gente só observa que os lançamentos estão ligados a uma empresa comercial. Então, se eu comprei, se lá no lançamento fala que é uma compra de mercadorias para revenda, eu vou creditar fornecedores, tá bom? Bom, aqui no dia 15/1, né? 15/1, aquisição de equipamentos. Então, a mesma coisa, pessoal, já fala prazo, ó. Tá? Em algum momento, vocês virem lá em geral 1, eu adquiri equipamentos, debito equipamentos, valor de 4.000, a prazo. Aqui ele colocou basicamente, ó, títulos a pagar da MCIA. Eu acho que foi isso que alguém aí falou, eu posso colocar duplicados a pagar? Né, somar esses dois aqui? Pode, pessoal, pode. Só que esse exercício, pessoal, como eu tirei do livro, basicamente eu só estou repassando para vocês o que o livro trouxe de uma forma diferente. Pode algum exercício estar assim, né, e vocês interpretar como somatório? Pode, normal, tá? Hoje a contabilidade dá essa questão da gente fazer essa alteração se for possível, tá? Mas aqui ele só colocou os títulos a pagar relacionados a essa empresa, a MCIA, tá? Pode ter outros títulos a pagar aqui? Pode. Basicamente ele quis colocar de uma forma mais analítica, tá ok? Alguém quer falar alguma coisa? Sim, professor. Essa conta que o senhor colocou aí, equipamentos e instalações, daí eu já coloquei móveis e utensílios no lugar de instalações e coloquei máquinas e equipamentos lá, quando o senhor colocou só instalações. Não é errado, né? Não. Quando se fala instalações, é o que você utilizou. Até ele colocou aqui, ó, divisórias, cortinas, né, de uma forma mais analítica, mas o lançamento você coloca instalações, é o que vai aparecer lá na conta qualitativa, né, no balanço, ó, instalações. Então, vai ser nada mais do que as divisórias, né, que você vai utilizar. Quando se fala equipamentos, basicamente é os equipamentos fora da classificação de instalações que a gente está falando. Então, é outra coisa. Tá? Então, se olhar no plano de contas, tem instalações e máquinas e equipamentos. Aqui você pode colocar equipamentos? Pode, mas eu posso colocar máquinas e equipamentos, que é a maquinaria, ó, tá? É o que a gente também aprende dessa questão. Beleza? Ok. No dia 18, pessoal, obtenção de um empréstimo de 10.000.
só um pouquinho. Assim, eu resolvi a minha. De um lado eu coloquei ativos e do outro passivos. Sim. Tem algum problema? Não tem problema nenhum, tá? Pessoal, como eu falei para vocês, isso aqui é só mais a interpretação do exercício para você entender. Eu sei que esse lado é ativo e esse é passivo, tá? Se vocês colocar ativo aqui, passivo, tranquilo, tá? A gente vai considerar. É só você... o que eu queria era que você entendesse como que eu ia fazer o balanço. Porque se vocês forem ver, ó, eu tenho o total do ativo e o total do passivo, se iguala. Então, eu tenho uma origem de uma obrigação e tenho uma aplicação de recursos, tá? Não tem problema. Depois eu vou corrigir cada um e, posteriormente, os exercícios vocês vão fazer desse modo também, tá? Pessoal, lá no dia 18, então, eu tive empréstimo. Aqui pode ser empréstimos a pagar também, tá? Como vocês aprenderam, provavelmente a Fernanda ensinou assim. O exercício, eu estou trazendo conforme o exercício, mas eu poderia mudar a mesma coisa, tá? Promissórias a pagar, tá? Aqui fala empréstimo do Banco Alfa com emissão de uma nota promissória. Então, eu sei que é a prazo, tá? Quando fala à vista, né, algo à vista, como a gente colocou anteriormente, já vem já na descrição do lançamento. Aqui fala empréstimo. Então, eu peguei empréstimo e vou, basicamente, creditar empréstimos a pagar, ou promissórias, como está aqui, 10 mil, e lanço lá no caixa, tá? Então, basicamente, aqui fala sobre a questão. Quando não vier a questão do caso aqui, eu posso fazer transferência também, tá, pessoal? Eu posso utilizar a conta banco. Então, aqui o exercício, ele trouxe um empréstimo do banco com a emissão de uma nota. Aqui o exercício ele lançou lá no caixa, mas eu poderia, de acordo com o lançamento, eu poderia lançar banco. Mas nesse caso aqui, ele já adotou como se fosse o caixa mesmo. Eu fui lá, peguei um empréstimo em dinheiro, tá? Para o meu capital de giro, provavelmente capital de giro. Então, esses 10 mil, ó, aumentou o caixa, que era 7.500, mais esses 10 mil, 17.500. Já no dia 23, tivemos o pagamento de R$1.000 da MCIA. Então, vai diminuir aí nada mais do que um título, né? Um percentual de título. Então, o que eu fiz? Eu paguei a MCIA. Por isso que a gente fala, às vezes ele traz de uma forma mais analítica. Então, aqui, ó, MCIA, eu tinha 4 mil, paguei 1.000, ó, sobrou 3 mil e diminuí R$1.000 do caixa, tá? E aí, basicamente, as outras contas vão sendo atualizadas conforme. Por isso que eu falo, se você tem dúvida, faça o lançamento, né? Faça o balancete ali rapidão. Na verdade, o razonete que eu falo, né? O razonete, pessoal, das continhas. Mas não tem complicações nenhuma aqui, tá? Do lançamento. Se ele pagou R$1.000, eu olho aqui, né? R$1.000. Ah, era junto, professor. Coloquei junto, não tem problema. Você diminui R$1.000, tá? Se era 6.500, vai ficar 5.500, tá ok? No dia 26, investimento de mais de 5 mil pelos sócios, aumentando o capital em dinheiro. Pessoal, isso aqui é o capital social, então, basicamente, eu tinha 12 mil, então eu debito caixa, tá? E credito capital social, tá aqui, ó, aumentou 5 mil e debito 5 mil lá no caixa, era 16.500, aumentou para 21.500. Lá no dia 30, compra à vista por 8.500 de peças para reparo da companhia Ômega, tá? Então, o que é isso? Estoque de peças, tá? Então, eu coloco estoque, pode ser estoque de mercadorias, tá, pessoal? Ah, eu quero fazer estoque de peças para reparo, como ele colocou aqui. Tanto faz, vai dar a mesma coisa, tá? 8.500, abro uma continha lá no ativo e credito basicamente o quê? Caixa, né? Compra à vista, ó. Então, de 21.500 eu diminui 8.500, ficou 13 mil, tá bom? Aqui não se alterou, e aqui alterou a questão somente o valor do caixa. Então, eu só fiz a readequação aqui, ó. Acrescentei o estoque e, basicamente, diminui o caixa, tá? Professor, esse foi o 1, pessoal. Oi? Essa parte que eu tive dúvida. Porque, no caso, esses estoques de peças, eu fiquei com dúvida se era estoque ou se era algo para uso de manutenção de algum reparo da empresa, entendeu? Porque lá não falava o que a empresa vendia. E aí no exercício também não falou que era para venda. Falou que ela comprou peças para reparos, mas para reparos o quê? Para venda, peças de venda de reparos, entendeu? Não sabia o que era. Isso. Esse exercício, por isso que eu fiquei confusa nessa parte. Porque, tipo, se ele falava assim que essa empresa vendia peças, tipo, alguma coisa que relacionasse a empresa a que vendesse peças, eu ia ter entendido essa parte, eu fiquei confusa. Eu interpretei da mesma forma que a Luciene, porque aí deu dupla interpretação. Uma coisa importante
que eu estava fazendo essa questão, eu falei, poxa, Uhum. será que é estoque ou é algum equipamento para que a loja vai utilizar, entendeu? No dia a dia dela. Aí eu lancei como equipamentos, máquinas e equipamentos, entendeu? Porque, tipo, Não, parece pode ser para reparar, porque como ele foi comprado, porque ele comprou a máquina, né? Uma máquina. Aí depois teve também peças, aí eu fiquei pensando assim, foi alguma peça para algum reparo na máquina, alguma coisa assim. Só que você tem que ver assim, ó, a interpretação aqui, reparos da companhia Ômega. Lembra a empresa que a gente teve? Bahia, né? Ó, a empresa Universal Bahia. Nesse caso, pessoal, até passar uma dica importante para vocês, como a gente está falando sobre contas patrimoniais, que são as contas do balanço ativo e passivo, você pode jogar em história. Se eu estivesse falando em conta de resultado, que aí entra a questão de despesa e receita, poderia ser uma despesa, tá? Mas quando o exercício trazia assim, contas patrimoniais, subentendo que vai ser contas pro balanço. Então, pro balanço vai entrar como estoque de peça, ou seja, estoque de mercadorias, tá? Porque para reparo da companhia Ômega. Então, provavelmente, poderia ser uma despesa, mas como eu estou falando só balanço sucessivo, aqui não vai entrar nenhuma conta de resultado, tá bom? Mas não tem importância não. Depois eu vou verificar, vou corrigir lá essa atividade para vocês, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui nessa primeira? Vocês viram que é tranquilo, pessoal? Acho que só foi a questão da interpretação, um pouquinho da interpretação, essa parte aí, realmente, né? Às vezes se confunde. Como vocês estão iniciando, pode ser que esteja mais dúvidas. Mas os exercícios, basicamente, vai ser desse porte aqui. É claro que agora a gente vai entrar na próxima aula sobre as contas de resultado, tá? Que aí a gente vai fazer a apuração da DRE, apura o lucro, o prejuízo e faz a atualização do balanço. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? Pode fazer pergunta, pessoal, quem tiver dúvida aí, tá? Eu sei que existe dúvida, mas no decorrer aí vocês podem interromper para perguntar. Professor. Oi. Nessa parte aí que é empréstimos, eu posso usar a conta fornecedores ou não? Não. Fornecedores você só usa quando você compra mercadorias para revenda. Tá bom? Você nunca vai utilizar conta fornecedores para o empréstimo, porque eu subentendo que você está comprando um estoque para vender, então sempre a gente utiliza na contabilidade fornecedores. Falou compra de mercadorias para revenda, é fornecedores. Tá? Sim, tá bom. Beleza? Pessoal, vamos para 2. A 2, pessoal, era o inverso, tá? Ó, identifique as operações que dão origem às situações patrimoniais apresentadas a seguir. Então, identifique nada mais é do que o lançamento, né? Eu queria o lançamento. Então, eu observando aqui, ó, ativo e passivo. Então, eu sei que vai ter 2 débito e 1 crédito. Posso fazer o lançamento? Posso fazer a questão aí do histórico, né? Tá aqui, ó, o fato gerador. Investimento inicial, é claro, pessoal, que aqui a interpretação de vocês pode ser diferente, né? Aqui pode ser investimento, pode ser a questão aí do capital investido. Você pode colocar capital inicial investido na empresa no valor de 24 mil, 50% de dinheiro, 50% de materiais. Aqui, ó, tá? 2 débitos, 2 créditos. Então, é isso que vocês deveriam fazer a identificação, tá? Letra B. Então, eu tive uma movimentação. O que alterou? Primeira coisa que eu tenho que ver, alterou o quê? Eu olhei aqui 12 mil, alterou 6 mil. Então, eu tive uma aquisição de imóveis e utensílios a prazo no valor de 6 mil. Tá aqui, ó. Aí eu fiz dos 2 modos para vocês verem, tá? Que nada mais é do que a questão da parte da operação inicial que surgiu. Tá aqui, ó, aquisição a prazo. Tá? Vocês podem fazer de acordo com o que vocês entenderem do fato gerador dentro desse lançamento, e aí eu posso fazer o débito e crédito, como eu falei para alguns. Faz o débito ou crédito ou a questão do lançamento inicial, tá? Letra C. Então eu tive aqui, ó, eu olhando eu já tive o quê? Uma alteração no caixa. E basicamente eu tive uma alteração no capital também, aumentou 2 mil. Então um investimento no capital social pelo sócio no valor de 2 mil. Tá aqui, ó. Ficou até ao contrário, né? Aumentando o capital. Investimento, né, no capital social da empresa e em dinheiro no valor de 2 mil. Pronto, só isso. Ou eu posso fazer o débito e crédito. Tá aqui, ó, atualizando basicamente
o balanço. O balanço já está atualizado, então tem que fazer o lançamento, tá? Letra D, pessoal. Então, eu olhando aqui, eu olhei aqui o caixa, tinha 14, só tem 13. Então, basicamente, diminuiu R$1.000. Aí, o que que eu faço? Eu olho aqui, ó, 6,26. Então, não alterou, tá? Alterou aqui dentro. O que que foi? Eu vi que acrescentou conta veículos, R$1.000. Então, foi uma aquisição de um veículo, tá? Aquisição à vista de um veículo, valor de R$1.000, ou compra. Portanto, eu posso fazer como débito ou o crédito de R$1.000, tá? Letra E, pessoal, tá? Então, olhando aqui, caixa tinha 13 mil, já olhei aqui de cara, tem 10 mil, sei que saiu 3 mil. Então, eu olho aqui, de contas a pagar, diminuiu 3 mil. Ah, eu já subentendo que eu paguei essa conta. Então, pagamento de 50% da dívida, ou pagamento de 3 mil, você pode pôr também, tá? Da dívida assumida pela companhia A, aquisição de imóveis e utensílios, você pode acrescentar. Basicamente, fica esse lançamento, tá? Letra F, então eu olhando aqui, eu tinha caixa 10 mil, olhando aqui já tem 5, então saiu 5 mil. Eu observo aqui, 3.026, e aí tivemos aqui um aumento de 5 mil. Mas, ó, equipamentos, pessoal, então aumentou mais uma continha, eu tinha veículo, foi para equipamento. Então eu comprei esse equipamento no valor de 10 mil, pagamento 50% à vista e 50% a prazo, tá? Então tá aqui, ó, aquisição de equipamentos, valor de 10 mil, 150% pagos à vista e o restante a prazo. Ou débito, ó, equipamento, contas a pagar e caixa. Seria basicamente isso. Pessoal, difícil ou não? O que vocês acharam desse exercício? Esse aí com certeza tá mais fácil. Oi? Mais fácil. É. Não é difícil. Mas conseguiram entender, pessoal? Basicamente esse gabarito que eu passei para vocês, alguém achou difícil, não tinha estudado? Eu fiz desse jeitinho. É. Tranquilo, pessoal. Como eu falo para vocês, vai surgir dúvidas, porque vocês vieram de contabilidade geral 1. Mas a gente vai estar aí para estar auxiliando vocês. O lançamento é isso aí, tá? Então, o que a gente quer é que vocês observem o balanço, aqueles lançamentos que a professora Fernanda passou, os outros demais, né? A Bruna também, os outros professores. Os lançamentos é isso aí, não muda, tá bom? Então, vamos lá, então. Se não tem nenhuma dúvida, vamos para a nossa aula. Basicamente, esse gabarito eu vou postar lá no portal Cigar posteriormente, tá, pessoal? Então, vocês podem depois verificarem lá. Deixa eu só compartilhar aqui, então, a tela. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar um pouquinho, pessoal, né? Nós vamos falar um pouquinho aí, basicamente, da questão, né? Se vocês olharem lá no plano, a gente fala sobre as receitas e despesas dentro do regime de competência, tá? Pessoal, o que é custos incorridos? Alguém já ouviu falar essa palavra? Custos incorridos. Alguém tem ideia? Não que eu me lembre, professor. Não. Pessoal, custos incorridos são aqueles custos que foram, né, gerados independentemente de pagos ou não, tá? Se está lá para pagar ou for pago. São chamados custos incorridos que a gente pode discriminar, tá? Então, dentro desse conceito, pessoal, a gente fala um pouquinho das receitas e despesas. Vocês aprenderam lá em geral 1 já, pessoal? Receitas e despesas? Aprenderam em algum momento lá as contas, os tipos de conta, para que serve? Ou só apuração mesmo? Vocês chegaram à apuração e fecharam o balanço? O que vocês me dizem? Eu acho que foi passado para a gente. Foi passado, né? Da turma. Vocês fizeram o DRE também? Sim, a gente fez até o DRE também. Uma parte, assim, no finalzinho agora. Ah, tá. Então tá bom. A gente vai rever e a gente vai continuar agora dando sequência nessas operações, tá? Então a gente pode ser que alguns já viram essa parte, vão rever, tem outros que não viram, tá? Tem dúvida, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das contas de resultado. Então, quando eu falo contas de resultado, nada mais é do que receitas e despesas, tá? E patrimoniais é bens, direitos, obrigações, que nada mais é do que ativo e passivo, tá? Pessoal, receita, então, é a entrada de elementos para o ativo, tá? Sob a forma de dinheiro, direitos a receber, como a gente já falou, tá? Normalmente vem de vendas de mercadoria. Melhorou agora, pessoal? Ah, tá. Não, vocês já viram aí, pode ser a internet tem essas instabilidades mesmo, tá? Isso é muito comum as aulas acontecer, mas vocês não gritam aí se estiver cortando, tá? Bom, então, normalmente, pessoal, quando a gente fala de receitas,
a gente envolve venda de mercadorias, né, de produtos ou prestação de serviço. Então, a receita ela pode derivar de juros sobre depósitos bancários, eu acredito que de aluguéis. Vocês já ouviram falar sobre juros ativos, juros passivos, aluguéis passivos, tá? A gente vai chegar a um consenso. Mas quando se fala aluguéis ativos, pessoal, é quando eu recebo aluguel. Quando eu falo aluguéis passivos, é aquele aluguel que eu estou pagando, tá? Então, existe essa diferença também na parte aí da gente compor as contas de resultado. Então, não sei se a Fernanda falou, mas tem juros ativos, juros passivos, aluguéis ativos e aluguéis passivos, tá? Às vezes, a receita, ela ocorre em função da redução de um passivo, tá, pessoal? Então, a obtenção de uma receita resulta num aumento aí do patrimônio líquido, tá? Despesa já é o contrário, é o consumo de bens ou serviços, que direto ou indiretamente ela vai ajudar a produzir uma receita, tá? Diminuindo o ativo, aumentando ali o passivo. Então é importante a gente compreender essa parte aqui, tá? Resultado é de tudo isso, né? Eu tive lá um tanto de receita, um tanto de despesa, é onde eu coloco lá na DRE e faço a apuração para ver se teve lucro ou prejuízo, tá? Então, caso as receitas obtidas, pessoal, elas forem maior do que as despesas, eu vou ter o chamado lucro, tá? Que vai aumentar o patrimônio líquido. Por quê? Porque aquele lucro que eu apurei lá na DRE, eu vou, né, transportar para o balanço patrimonial lá no patrimônio líquido. É o que a gente vai fazer no exercício hoje, que vocês vão fazer amanhã, baseado na aula de hoje, tá? Então, basicamente, pessoal, se eu tive mais receita do que despesa, eu tenho lucro. Se eu tive menos receita e mais despesa, eu tive o chamado prejuízo, tá? Então, basicamente, é isso que a gente quer que vocês compreendam. Dentro dessa questão, temos os mecanismos de débito e crédito, como a gente já falou, tá? Então, existe a questão dos aumentos e diminuição dessas contas do patrimônio líquido, que obedece à seguinte regra: aumentos são registrados por créditos e as diminuições por débito. Pessoal, lembre-se, lá na DRE, as contas de resultado, que é receita e despesas, ela é ao contrário do ativo e o passivo, tá? No lançamento. Quando eu estou aumentando uma receita, eu credito ela. E quando eu estou aumentando uma despesa, eu debito ela, tá? Então, tem essa diferença. Às vezes, alguns alunos têm uma dificuldade de compreender, né? Eu mesmo tive, tá, pessoal? Lá no início, lá no ativo e passivo, né? Quando aumenta uma ativo, eu debito. Quando diminui, eu credito. Ou quando eu aumento um passivo, eu estou creditando ele. Quando eu diminuo, eu debito. Então, existe essa regrinha, né? Que a gente aprendendo uma vez ou outra, a gente já tem aí noção dos lançamentos. Então, em decorrência dessa regra geral, as receitas obtidas, por aumentarem o patrimônio líquido, deveriam ser creditadas, tá? Então, a gente vai fazer aí no exercício, que vocês vão ver, basicamente, o lançamento por lançamento, tá? As despesas já é debitada, tá? Então, são debitadas nas contas despesa. Pessoal, tô só passando rápido essa parte aí de definições, que basicamente vocês já têm noção. Caso, né, não tenha noção, eu vou postar depois no portal Siga A essa aula. Então, depois, como eu sempre falo, né, não fica só, vamos dizer assim, só na explicação aqui. Vocês podem depois rever a gravação, mas o conteúdo em si, eu acredito que vocês já têm noção, tá? Como eu falei, tendo dúvida, a gente está aí para tirar essa dúvida, tá? Então, uma despesa, pessoal, ele é um elemento que vai diminuir o resultado, tá? Então, existem algumas condições de análise e informações bem detalhadas que a gente vai ver, tá? Um exemplo aí que eu passei para vocês foram as receitas, que é o mais comum, receita de serviços de venda, prestação, tá? Temos aí os juros, né? Temos aí a questão das despesas de aluguéis, de salários e juros, que aí entra como despesa mesmo. Temos receita e temos a questão das despesas, tá? Bom, dentro do período contábil, vocês já falaram para mim em algum momento que o exercício social ele compreende de 1º de janeiro a 31 de dezembro, então o que a gente tem aí de atualização, pessoal, é dentro da DRE anual. Professor, eu posso fazer atualização do meu balanço, como a gente fez nesse exercício aí da semana passada? Pode, pessoal. Algumas empresas, elas fazem essa atualização do balanço, pode ser trimestral, semestral, anual, né, que é o mais comum fazer, mas eu posso fazer a atualização. Eu trabalhei numa empresa, pessoal, que ela fazia atualização mensal da DRE, tá? As atualizações. Então, não só os lançamentos e deixa só para apurar no final do ano. Por quê? Porque ela queria ver o quanto que ela ia pagar de imposto. Um exemplo do lucro real, tá? Um sistema de tributação, acredito que vocês já ouviram falar. Se não ouviram falar, vocês vão ver depois os tipos de tributação que ocorre, tá? Para pequena empresa, média empresa, grande empresa, aí entra a questão
do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, tá? O microempreendedor individual. Então, existe vários tipos de regime de tributação, tá? E lá na empresa, como era lucro real, tinha um faturamento em média de 4 milhões por mês, a gente tinha que ficar apurando a DRE para não dar muito lucro. Tem empresa que faz isso, tá, pessoal? É o que eu estou passando para vocês, é o que ocorria. Então, ele poderia trabalhar a questão das receitas com as despesas para pagar menos imposto quando tivesse que recolher a contribuição em imposto de renda, tá? Então, o resultado do empreendimento vai ser medido pela diferença entre o patrimônio líquido apurado no final da sua vida. Então, como a gente fala que quando a gente faz essa apuração anual, a gente não está fazendo aquela apuração realmente feita quando a gente fecha a empresa. A gente está fazendo ela proporcional. Proporcional a gente fala anual, que a gente sempre faz, tá? Como eu falei, não sei se alguém trabalha em escritório de contabilidade, mas é muito bacana quando a gente trabalha com essa questão, tá? Eu trabalhei no escritório, na parte fiscal, e aí eu só fui trabalhar na parte contábil nessa empresa. Então, a gente aprendeu esses conceitos gerais e a discriminação do lançamento, tá? Do período contábil. Então, a administração, ela não pode esperar até que a empresa seja liquidada ou encerrada. Então, se tem essa questão da informação do resultado por intervalo de tempo. Como eu falei para vocês, pode ser 1 ano, pode ser 6 meses e também 1 mês, tá? Como essa empresa lá que eu trabalhava fazia mensalmente a apuração dela da DRE. Então, a contabilidade ela vai registrar, resumir todas essas mudanças do patrimônio e depois vai apresentar um resultado obtido, tá? Então, pessoal, período contábil, espaço de tempo escolhido para que a contabilidade mostre essa situação patrimonial, né, ou evolução dos negócios, quando de 1 ano, é também denominado o exercício social, como você já viu, tá? Então, existe a questão das finalidades internas, informações de resultado, deve ser mostrada mês a mês, se a empresa quiser acompanhar a evolução, tá? Para que não tenha aí um desconforto, como ocorre em algumas empresas no final do ano, né? Que aí ela vai verificar que tem aí um lucro muito alto, que ela vai pagar um alto imposto, tá? A gente sabe, pessoal, que a empresa ela faz essa apuração mensal, trimestral, basicamente para apurar o imposto, tá? Então, em algum momento lá, vocês vão aprender também a questão da apuração do imposto, como que faz o cálculo. Né, como que eu calculo? Então, a gente trabalha em cima de receitas e despesa, tá? Isso é muito importante a gente observar, tá? Encerramento das contas de receita e despesa. Então, toda a empresa, ela necessita fazer essa apuração, não só por ela, mas também pelo governo, né, o chamado fisco, que exige que a gente tenha essas demonstrações, tá? Por quê? Porque eu tenho que saber o que eu vendi, né, se eu recolhi o imposto corretamente, ocorre muito essa questão. Tem a questão do inventário, tá, de estoque, acontece muito de empresa querer vender meia nota, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre isso. Então, existe um produto lá que vale, um exemplo, pessoal, R$200, ela vende por 100, mas na nota, ela vende por 200, R$100 por fora, acontece muito isso que não deveria, tá? Em algum momento vocês vão acompanhar isso, que ocorre, não tem como a gente mentir para vocês, mas ocorre, e aí tem a questão do inventário, é onde a gente descobre ali a questão do estoque, como foi vendido. Por isso que tem muitas empresas que se preocupam, né, com o inventário. Se eu tinha lá 300 produtos e vendi 250, sobrou 50. Né? Quando eu faço meia nota, automaticamente esses valores diferem, tá? Então, para efeito de apurar o resultado da empresa, as contas de receita e despesa são periódicas. Somente deverão conter os registros para 1 ano ou período menor, tá, pessoal? É o que a gente fala sobre a questão dos períodos gerais. Então, para que isso ocorra, ao final de cada período, deve-se proceder aí o encerramento das contas. Então, o encerramento das contas de receita é realizada pela transferência, ou seja, do débito dos seus saldos credores para crédito da conta resultado, tá? Nada mais é, pessoal, aquelas continhas que vocês fizeram de apuração lá com a professora, né, ou com os professores, que você faz a apuração das contas despesas, né, você tem várias contas despesas, várias contas receitas, então você joga um só para um razonete, para o livro razão, para você saber o valor. Por ali já dá para saber se a empresa vai ter um lucro ou prejuízo, tá? E as contas de despesas vão ser encerradas pela transferência do crédito, então vai ser ao contrário da receita que é débito, as despesas vão ser crédito dos seus saldos devedores para a conta de resultado. Não se preocupe que nós vamos ter aí exemplos para vocês observarem o que a gente está falando aqui, tá? A conta resultado, ela recebe por transferência, a débito o valor desse saldo de contas e também tem a crédito o saldo das contas de receita. Então, se o total de crédito das contas de resultado for superior ao total dos débitos, teremos
aí um lucro, como eu falei para vocês. Caso contrário, teríamos um prejuízo, tá? Ocorrendo lucro ou prejuízo, pessoal, de qualquer jeito eu vou ter que transferir lá para o balanço, tá? Então, o resultado apurado ele vai ser transferido para uma conta chamada lucro ou prejuízos acumulados. Quando eu tenho um lucro, ele vai lá para o balanço positivo. Quando eu tenho um prejuízo, ele vai como negativo. Mas é claro que a gente não coloca o sinalzinho de negativo, a gente coloca entre parênteses, subentende que aquilo ali é um prejuízo, tá, pessoal? Então, isso é importante a gente observar, tá? Então, temos aqui, mesmo com saldo devedor, a conta deve aparecer no balanço. Como eu falei para vocês, ó, prejuízos acumulados. Então, se vocês pegarem um balanço aí de qualquer empresa, lá vai ter entre parênteses, como um prejuízo, ou sem parênteses, né? Aqui é a conta capital, mas se fosse um lucro, seria um valor assim, sem entre parênteses, e basicamente nós teríamos um patrimônio líquido de R$49 mil, tá ok? Pessoal, DRE. Então, a DRE, ela serve por intermediária da apuração do lucro, né, ou prejuízo de um exercício. Então, não basta apenas a conta de razão, né, do razão resultado. Então, a gente tem que ver lá as contrapartidas, né, das receitas encerradas de cada exercício. Então, é necessário a DRE, onde vai aparecer bem detalhado ali a questão da classificação das contas, despesas, receitas, lucro ou prejuízo, tá? Então, a gente vai ver no exemplo que a gente vai passar adiante. Então, nessa demonstração, a gente tem que observar o cabeçalho composto, vai vir o nome da empresa, tá? Denominação da empresa, o nome da demonstração, pode ser um balanço patrimonial, pode ser uma DRE, DVA, fluxo de caixa, e o período coberto. Então, o período coberto nada mais é do que aquele período de 1º de janeiro até 31 de dezembro, tá? Então, pessoal, é de se notar que no último item, período coberto difere do balanço, que mostra a data em que ele foi levantado, é aquele que eu passei para vocês. Então, é o período que eu vou estar atualizando, tá? Como eu falei, a empresa ela pode fazer 1º de janeiro a 31 de janeiro. Então, tem aí uma demonstração já certa do período coberto, tá? Então, geralmente, a empresa tem um tempo de duração indeterminado e é necessário que se conheça frequentemente o resultado dessas operações. Por isso que eu falo, pessoal, é primordial a empresa ter um analista, ter lá um fiscal, um contábil, sempre por perto, né? Como vocês ainda estão no início, até chegar ao final, o 8º semestre, vocês vão ver que vai ter várias mudanças. Hoje, as empresas, elas começam a ver como um contador essencial lá dentro, né? Não como uma despesa. Então, tem empresas que acham assim, para que eu vou ter um contador? Eu vou pagar um escritório. Mas o contador lá dentro, pessoal, é muito importante porque ele vai verificar essas situações, ele pode trabalhar isso, melhorar a questão dos impostos, das despesas, das receitas, legislação, né? Então, assim, foque nessa questão da parte da contabilidade, aprenda, tá, pessoal? Porque hoje as empresas já estão vendo com os bons olhos o contador. No meu tempo, quando eu me formei em 2007, era poucas vagas que se tinham, tá? Hoje, eu vejo muitas empresas saindo do escritório e tendo o seu contador, tá? Com exceção, tem empresas que querem ter o escritório de contabilidade, jogar toda a responsabilidade para o escritório de responsabilidade, pagam um alto valor, né, ou um baixo valor, dependendo, hoje a média está aí meio salário, dependendo do tamanho do porte da empresa, meio salário que se paga por mês, um salário, 2 mil. Eu trabalhei num escritório que tinha uma empresa que pagava 12 mil reais, tá, para o escritório fazer a parte da escrituração, pessoal, mas era um posto de combustível, tá? Então, existia uma grande movimentação, 12 mil reais por apenas uma empresa. Aí, era 2 postos de combustível, né? E então, se pagava 24 mil reais pro contador lá no escritório fazer o trabalho, tá? Então, só para vocês terem ideia. E aí, quando eu saí lá do escritório, fui para a empresa, essa empresa, ela decidiu ter um contador lá dentro, tá? Então, um contador aí, um exemplo, pagando aí seus 8, 9 mil reais, tá? Para fazer tudo ali dentro da empresa, mas depende de empresa para empresa, tá, pessoal? Então é importante vocês estudarem, aprenderem, porque é uma profissão do futuro também, tá? A gente fala muito de informática, fala muito de medicina, mas a contabilidade também te dá resultado. É importante a gente verificar essa questão, tá? Pessoal, entre muitas finalidades da DRE, a gente pode citar as mais importantes. Os acionistas e cotistas são informados sobre os resultados das operações, os bancos podem apurar por meio dele a rentabilidade da empresa para te atender através de financiamento e empréstimos e interessa aos investidores de ações e debêntures, né? Então, debêntures nada mais é do que um título de dívida emitido por empresas que vai oferecer um direito a crédito ao investidor, tá? Então, é muito importante a gente analisar essa parte.
e aos próprios administradores também, né, pessoal, para medir a eficiência. Lá no quinto, se não me engano, no quinto semestre, vocês vão ter uma disciplina chamada demonstrações contábeis. Lá no sexto, vocês vão ter análise das demonstrações contábeis. Então, vocês vão analisar, vão fazer análise vertical, horizontal, análise de liquidez, rentabilidade, e vocês vão ver a questão da medição da eficiência da empresa. Será que a empresa está na mão de terceiros? Se a empresa está folgada com capital próprio? Então, tudo isso vocês vão ver posteriormente nessa disciplina, tá? Repetindo, pessoal, entenda, compreenda que lá na frente vai ter uma maior facilidade para vocês desenvolver os exercícios, tá bom? Pessoal, registro das operações normal do exercício. Então, a gente começa agora a passar alguns exemplos, né? Depois de algumas definições, agora a gente começa a falar um pouquinho sobre o registro. Como que eu vou fazer o registro dessas operações? Já adiantando, pessoal, quinta-feira, tá? Desculpa, quarta-feira que vem, nós só vamos resolver exercícios. Eu não vou trazer nem mais um conceito. Então, amanhã vocês vão fazer atividades relacionadas hoje, tá? E quinta-feira, nós vamos corrigir a atividade que vocês vão fazer amanhã, tá? E na quinta-feira, eu vou vir com exercício e vocês vão ir desenvolvendo. Então, no decorrer da aula, vou ficar online aqui, tá? Durante esse horário, e vocês vão desenvolver e tirando dúvida, tá? Vai ser um exercício para dar aí o tempo de 1h30, dentro do nosso horário, 1h30, 2 horas, tá? Então, quarta-feira que vem, a gente só vai resolver exercício, tá? Então, vou ficar online, vocês vão ir desenvolvendo aí no caderno, coloca, né? Eu quero ver se eu posto no SIGA para facilitar para vocês, então vocês abaixam aí e vão fazendo exercício, e a gente vai estar aqui tirando a dúvida até vocês fazerem por completo, tá bom? Bom, suponhamos que determinada empresa, prestador de serviço, encerre seu exercício a cada final de mês. Então, apurando o resultado, não obstante muitas operações ocorram, vamos apenas ilustrar essas questões das despesas e receita. Então, durante o mês de outubro, né, a empresa incorreu das seguintes despesas e receitas. Então, pessoal, aqui a gente está falando apenas das contas de resultado, tá? Ó, pagamento de despesas de materiais de escritórios consumidos no mês, 250 mil, tá? Basicamente, como que ficaria o lançamento aqui, pessoal? Alguém tem noção? Como que ficaria o débito e crédito? Nesse lançamento aqui, ó, pagamento de despesas de materiais de escritório consumidos no mês de 250 mil, tá? Alguém tem ideia? Não? Então, vamos lá, ó. Dia 3, compra a prazo de peças para reparos empregados nos serviços prestados no mês de 1.100.000. Então, provavelmente uma empresa grande, né? Temos outros lançamentos, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Aqui eu passei só os lançamentos e, posteriormente, lançamento com as respostas, tá? Dia 5, recebimento de receita de serviços prestado no mês de 4.450.000, tá? Dia 15, emissão de uma fatura por serviços prestados no mês e ainda não recebidos de 5.800.000. Dia 30, pagamento de salários no mês de 4.500.000 e dia 31, pagamento do aluguel da loja do mês de 400 mil reais. Pessoal, lembrando que esse material, ele tá lá naquele livro que o Fábio postou lá, tá? Então, vocês podem observar que esse material tá lá no livro também. Então, se alguém quiser dar uma olhada lá, baixou o livro. Aqui eu já fiz uma forma mais resumida, mas vocês podem, basicamente, pegar lá aquele conteúdo, tá? Vamos lá para a operação, né? Vamos para a resposta. Então, pagamento das despesas de materiais de escritórios, que eu passei para vocês, 250 mil, tá aqui, ó. Debito despesas de materiais de escritório e credito caixa. Como que fica o histórico? Tá aqui, ó. Paga a papelaria líder conforme nota fiscal, tá? Uma nota fiscal fictícia de 250 mil. Só esse que é o lançamento, tá, pessoal? Então, aqui a gente está falando de despesas, contas de resultado. Vamos para o dia 3. Compra a prazo de peças para reparo empregados nos serviços prestados no valor de 1.100.000. Como que fica? Tá aqui, pessoal. Falou a prazo, ó, de peças para reparo empregados no serviço. Aí eu acredito, eu não sei quem perguntou aí, tá aqui, professor, quando eu uso? Tá aqui, ó, peças para reparo empregados nos serviços, fornecedores, ó, tá? Então, despesas de peças para reparos, você coloca o débito e credita fornecedores e, que no caso aqui tá Silva e Cia, tá? Qual que é o histórico? Compra de materiais conforme a fatura de 1.100.000 reais. Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Estão entendendo, pessoal? Tá muito ligeiro, tá muito devagar? Vocês podem falar aí. Tá? Entender, professor. Beleza, então. Lembrando que amanhã vocês vão fazer um exercício baseado nessa aula de hoje, tá?
Vai ser mais tranquilo aí, pessoal. Sei que surgiu dúvida aí, mas vai ser baseado nesse serviço de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem estar aí chamando. Bom, vamos lá para o próximo lançamento, dia 5, recebimento de receita por serviços prestados, no valor de 4.450.000. Então, eu debito caixa, eu recebi, tá? Ah, professor, eu posso lançar banco? Pessoal, quando não vier banco, tá? A gente aconselha vocês lançar lá no diário como caixa, tá? Debita caixa e credita receita de serviços. Recebimento de receita via banco, aí vocês colocam banco, tá? Mas adote caixa, tá? Em alguns outros casos, pode ser que algum outro professor cobre, aí ele vai estar explicando para vocês pedindo. Mas quando eu falo recebimento de uma receita, eu posso debitar no caixa, tá? E creditar a receita de serviço. Tá aqui, ó, recebido de J. Alves, limitada, conforme recibo, total 4.450.000. Lá no dia 15, pessoal, emissão de uma fatura por serviços prestados. Basicamente, pessoal, eu sei quando eu emito uma fatura por serviços prestado, que vai ser o quê? Vai ser a prazo, tá? Então, eu tenho que interpretar isso também. O exercício ele poderia trazer, né? Venda de serviços a prazos, né? Ou venda de serviços prestados a prazo, e ainda não recebido, aqui ele já falou, ainda não recebido, mas aqui eu poderia modificar esse questão do fato gerador, né? Prestação de serviços a prazos no valor de 5.800.000. Tranquilo, é a mesma coisa, tá? Não muda. Então, eu debito contas a receber, ou clientes, tá? Como eu falei para vocês, aqui pode ser clientes, aqui ele já trouxe uma coisa mais analítica, tá? E credito receitas de serviços, valor de 5.800.000. Tá? Dia 30, pagamento de salários, no valor de 4.500.000. Então, eu tenho despesas de salário e credito caixa, tá? Aqui poderia ser pagamento via banco de salários, e aí eu creditaria o banco, tá? Como fica o histórico, pago, folha de pagamento deste mês, 4.500.000, tá ok? E no dia 31, pagamento do aluguel da loja, de 400.000. Então, eu despesas de aluguel e credito caixa. Pessoal, pode acontecer de vir assim, aluguel só, tá? Mas o mais certo para a gente não confundir, como eu tenho aí a questão do aluguel passivo também, vocês podem ver alguma coisa correspondente ao aluguel passivo. Quando se fala aluguel passivo é que eu estou pagando, aluguel ativo é quando eu estou recebendo, aí se transforma numa receita, tá? Então, pagamento do aluguel, tá aqui o lançamento. Então, paga aluguel do mês, tal, valor de R$400.000. Pessoal, depois de tudo aquilo ali, eu já resumi basicamente aqui no Razonete, tá? Então, quando eu falar Razonete, pessoal, basicamente é isso, tá? É você jogar lá no Razão, ó, Razonete. Acredito que vocês aprenderem em algum momento também. Então, vamos supor, só pegar esse último lançamento aqui para vocês verem. Então, eu tenho despesa de aluguel de 400.000. Basicamente, ele vai estar debitado, se abre um Razonete despesa de aluguel, eu debito esse valor. Então, eu venho aqui, ó, 400.000. E o crédito, professor? Eu vou lá em caixa, ó, vou procurar ele. Deixa eu só voltar aqui. Uai, eu acho que não saiu aqui. Eu acredito que não saiu aqui, pessoal, a conta caixa, tá? Sabe por que não saiu, pessoal? Agora, né, já resumindo. Por que não saiu? Basicamente porque eu estou trabalhando apenas com contas de resultado, não vai sair mesmo, tá? Então, basicamente, só contas de resultado. Só voltando aqui, ó. Despesas de salário, 4.500.000. Não vai ter a continha caixa. Por quê? Porque eu estou falando, se registro de operações normais, do exercício, da DRE. Então, só vai entrar contas de resultado. Então, despesas de salário, eu venho aqui, tá aqui, ó, R$4.500.000. E aí eu tenho a receita, né? Tive duas receitas. Então, só mostrando aqui para vocês, a receita de serviço, tá aqui, ó, 5.800.000. Se eu vier mais para cá, eu tenho 4.450.000. Aonde que tá? Vai estar lá no Razonete, ó. E aí eu tenho um saldo de 10.250.000, tá ok? Pessoal, agora o transporte, né, das partidas para o Razonete apenas das contas de despesas e receita. Então, como o exercício é encerrado todo mês, vai se apurando o resultado fazendo as partidas de encerramento, tá? O que seria isso? É o débito e crédito, pessoal, tá? Então, eu tenho lá, ó, nada mais do que o resultado, eu debito, tá? Ó, para as contas de despesa. Então, eu tenho o resultado, encerramento, como segue, todas as despesas, tá?
E aí depois eu tenho o resultado de encerramento, tá ok? Entendendo, pessoal? Estão entendendo? Acho que vocês fizeram isso aqui, né? Vocês chegaram a fazer isso aqui. Por que eu estou acreditando, pessoal? Porque aqui, ó, para mim fazer o encerramento, um exemplo aqui, ó, para mim zerar essa conta, vocês aprenderam, eu vou ter um razonete aqui de apuração do resultado do exercício, certo? Para mim zerar essa conta, eu tenho que creditar ela de 4.500.000 e jogar na apuração aqui, tá? Posteriormente vocês vão ver essa apuração. Então eu estou creditando, ó, estou creditando todas as despesas, porque ela foi debitada. Então eu zero todas elas e jogo apenas no razonete. Diferente da receita, né? A receita eu vou ter que debitar ela para jogar também na apuração do resultado, que a gente vai ver posteriormente. Está aqui, ó, todo o lançamento. E aí, basicamente, eu tenho a questão do encerramento das contas de receita, como eu falei para vocês, tá? Tá aqui, ó, o resultado, tá? Bom, prosseguindo aqui, pessoal, ó, despesas de materiais, então, aqui já está mais detalhado, então eu zero ela, ó, eu acredito que em algum momento vocês fizeram isso, então, para mim fazer a apuração, eu zero ela, então, se é 250.000, tá debitado, eu quero transportar para outra, eu tenho que creditar ela, porque eu tenho um débito e um crédito igual, eu zero, é como se fosse um valor a pagar ou a receber, né, se eu tenho 1.000 a receber e 1.000 a pagar, né, basicamente eu zero essa conta, tá aqui, ó, receita de serviço, tá, e aí nós temos, basicamente, as outras contas zeradas. Então, eu expliquei lá para vocês, e aqui a gente tem a questão do resultado. Tá aqui, pessoal, ó. Então, eu fiz todo o somatório. Então, o somatório das despesas deu 6.250.000, tá? Professor, de onde saiu esses 6 milhões? Saiu daqui, pessoal, ó. Que eu creditei, eu somei todas as despesas. Aí eu joguei aqui no resultado, ó. E esse aqui, pessoal, professor, saiu lá das receitas. Tá aqui, pessoal, ó. Então, eu creditei receitas e creditei ela aqui, 4 milhões. E eu posso deduzir que esses 4 milhões é o lucro, tá? Voltando aqui, pessoal, ó, basicamente, então vamos lá para a DRE, demonstração. Então, temos aqui os 10 mil, né? 10.250.000, no caso aqui é 10 milhões. Aí, vocês vão ver alguns exercícios, eles colocando 1.000, é que eu posso pegar esse valor multiplicando por 1.000, tá, pessoal? Quando é conta muito alta. Então, eu tenho aqui 10.250 e cada uma despesa. Está aqui o lucro líquido, ó, 4 milhões já na DRE. Tá? Então, o saldo final da conta de resultado é credor. Então, logo, o resultado do exercício é um lucro. Tá? Então, todo o resultado deve ser transferido para os lucros ou prejuízos acumulados. O que eu faço? Eu faço lá a questão do transporte. Professor, por que eu faço novamente débito e crédito? Pessoal, eu fiz aqui uma apuração, basicamente, na DRE. Então, aquele valor de apuração de resultado do exercício, eu tenho que jogar lá para o balanço. É o que eu faço aqui, ó. Debito o resultado a lucros do prejuízo acumulados e credito o lucro apurado do exercício, tá? Então, eu debito. Nada mais é do que isso aqui, pessoal, ó. Eu debito o resultado, tá? E, basicamente, eu vou, né, fazer o lançamento, crédito lá no balanço patrimonial, que aí eu faço a composição do lucro. Tá? Então, essa é a forma de demonstrar aí o resultado do exercício, pessoal. Tá? Então, é o desdobramento que a gente fala da conta razão resultado, onde esses registros aparecem de forma mais sintética. Tá? Bom, agora a gente fala um pouquinho do regime de competência de exercícios. É aí onde a gente entra na questão dos custos e despesas incorridos, tá, pessoal? Professor, é diferente? Não, não é diferente, tá? Existem algumas coisas, como eu falo para vocês, princípio da competência. Eu não sei se vocês tiveram teoria da contabilidade, mas vocês vão aprender sobre o princípio da prudência, da competência, da entidade, tá? É uma aula aí bem, vamos dizer assim, cansativa, pessoal, porque é a teoria da contabilidade, mas ela é muito importante também na nossa profissão, tá? Então, de acordo com o regime de competência, pessoal, de exercício, as receitas e despesas, elas são consideradas em função do seu fato gerador, independentemente se foram pagas ou não. Então, em não função do recebimento ou pagamento dessas despesas que eu estou falando para vocês. Então, quando a gente fala princípio, né, regime de competência, quer dizer o quê? Seu fato gerador, né, então, as receitas e despesas, elas são consideradas em função do fato gerador, ocorreu, tá? Independentemente se foi recebida ou paga, tá? Então, as receitas do exercício são aquelas ganhas no período, não importando se tenha sido recebidas ou não, como eu falei para vocês, tá? E as despesas
também, pessoal, são aquelas incorridas nesse período. Então, quando se fala em corridas, independentemente de pagas ou não, você tem que fazer o lançamento dela, tá? Então, para mostrar a necessidade de se adotar o regime de competência, a gente vai ver aí o exemplo, né, da compra de materiais de escritório a prazo em julho, o qual vai ser consumido em agosto e cujo pagamento se dará em outubro. Então, isso aqui, pessoal, como o exercício anterior a gente fez aí basicamente um lançamento mais de caixa, aqui a gente faz do a prazo, tá? Pessoal, não é lógico considerar despesa no mês de aquisição, tá? Nem no pagamento, mas no período em que o material for consumido. É que neste exemplo é o mês de agosto. Então, vocês vão entender um pouquinho sobre isso, tá? Então, a atenção especial que a gente coloca aí, a ser dada ao reconhecimento do fato gerador a respeito, por exemplo, o fato gerador da despesa do material de escritório é o consumo dele e não a compra ou pagamento, tá? Então, apenas quando os valores envolvidos forem muito pequenos, pode-se aceitar o registro como despesa já no ato de aquisição. Como acontece muito, né? Aquisição material de escritório, aquelas aquisições com valores bem menores, tá? Despesas a pagar e receitas a receber. Então, para efeito de apuração mais correta, né, do resultado dentro do exercício social, é necessário que, além dos registros das operações normais, sejam feitos os ajustes, tá, pessoal? Apropriação das despesas a pagar e receitas a receber. O que é apropriação? Alguém sabe? Alguém tem ideia? Já ouviu falar essa palavra? Apropriação? Fábio? Já ouviu, Fábio? É pegar algo que não é seu, não é? Oi? É pegar algo que não é seu, apropriação. Quando eu falo essa questão da apropriação, nada mais é do que quando eu falo a questão de você, basicamente, determinar uma data de pagamento ou recebimento, tá? Então, eu tenho apropriação e eu tenho a provisão também, tá? Apropriar nada mais é do que você tem uma despesa, um fato gerador, e posteriormente você vai apropriar, você vai provisionar também tanto o pagamento como o recebimento, tá? Temos despesas a pagar e receitas a vender dentro desse contexto, então a gente fala que existe vocês vão ver no exercício, tá? É claro que às vezes alguns conceitos que a gente passa aqui, ficam difícil a gente observar o que se refere, mas no caso dos lançamentos, a gente tem essa questão dos regimes de competência, independentemente, né, quando se fala assim, regime de competência, independentemente se já foi marcado uma data para pagar ou receber, de qualquer jeito você tem que registrar na contabilidade, tá? Então, pessoal, se uma empresa obteve uma receita, ela ganhou, mas ainda não recebeu em dinheiro, e tampouco foi qualquer, né, feita aí um registro contábil, debita-se uma conta do ativo e credita-se uma conta de receita, tá? Independentemente, é o que a gente fez aí os lançamentos anteriores. Então, se uma empresa incorreu numa despesa ainda não paga em dinheiro, e se nenhum registro contábil for realizado, debita-se uma conta de despesa e credita-se uma conta do passivo. É isso que a gente faz dentro dessa questão dos registros de operações que a gente fala, decorrente do regime de competência de exercício, tá, pessoal? Então, independentemente se for marcado uma data para pagar ou receber, eu tenho que fazer um lançamento, tá? Ó, um exemplo aí de uma receita a receber é o proveniente de um serviço que foi prestado. Então, basicamente, a gente vai receber. Ainda não recebeu, tá? Mas ainda não faturado ao destinatário e, consequentemente, não recebido, mas que deverá ser registrado por meio de uma partida de diário de ajuste. Então, nós temos aqui uma hipótese, né? Ó, um exemplo, serviços a faturar, contas do ativo e receitas de serviços. Depois eu faço a baixa desse serviço aqui, ó. Tá, pessoal? Por quê? Eu prestei um serviço, não foi definida uma data de pagamento, mas eu tenho que lançar ele na conta do ativo e uma conta lá no resultado. Então, eu vendi um serviço, né? Eu não sei a data do pagamento. Então, eu faço serviços a faturar, nada mais do que clientes, tá? Então, tá aqui, ó, valor de serviços prestado no período ainda não faturados de 500 mil. Professor, como que eu faço a baixa? Basicamente, pessoal, isso aqui nada mais é do que aquela questão, né? Eu recebo do cliente, eu jogo no caixa e credito a conta cliente. Então, eu vou dando baixa no valor conforme eu for recebendo, tá? Bom, dentro dessa questão, pessoal, o saldo devedor de uma conta, serviço a faturar do ativo, aparecerá no balanço, como eu falei para vocês. Vai representar a quantia a faturar que eu vou receber posteriormente, tá? O saldo credor da conta de receita e serviços vai aparecer na DRE, onde ela pesará positivamente na apuração do resultado. Então, eu vendi o serviço. Não importa se eu recebi, já marcou uma data para receber. Eu tenho que lançar como receitas de
serviço. Então, o fato gerador da receita de serviço é, portanto, a prestação de serviço, tá? É isso que a gente fala. Ah, mas não foi definida uma data para mim receber. Não importa, você tem que registrar, tá? De qualquer forma, tem que registrar. Então, quando o valor desse serviço prestado for faturado, então o registro vai ser assim, pessoal, ó. Nós temos a questão dos serviços a faturar e contas a receber, tá? Então, eu acredito aquela conta que eu falei para vocês anteriormente foi debitada, eu acredito ela, e jogo para contas a receber. É onde eu faço a definição da data. Professor, eu posso já acreditar serviços a faturar em conta caixa? Pode, pessoal, pode. Alguns casos existe na contabilidade, tá? Como eu falei para vocês, existem algumas exceções. Nesse caso aqui, o exercício ele trouxe, basicamente, eu jogar lá na contas a receber o cliente definido com uma data, tá? Mas eu já posso serviços a faturar e já jogar direto no caixa. Em alguns casos, não é sempre, tá? Faturados, valor de serviços prestado, conforme a fatura, no valor de 500 mil. É a mesma coisa que uma despesa, tá, pessoal? Vocês vão ver depois sobre um exemplo. Salários. Basicamente, esses salários, eu posso fazer o pagamento, né? Eu posso já definir uma data de pagamento e não preciso jogar salários a pagar. Então, a gente vai ver posteriormente essa hipótese, tá? Então, pelo recebimento da fatura, a gente ia debitar caixa, crédito de contas a receber. E assim por diante, teria outros ajustes, tá, pessoal? É importante a gente observar essa questão. Como exemplo de despesa a pagar, podemos citar o caso das despesas de salário. Ó, acabei de falar para vocês, né? Normalmente, a folha de pagamento de uma empresa, pessoal, é paga no início do mês seguinte. Então, apesar disso, a despesa ela deve ser atribuída ao mês vencido. Por quê? Porque o fato gerador da despesa de salário é o serviço prestado pelo funcionário naquele mês, tá? E a seguinte partida de ajuste deve ser feita. Um exemplo, nós estamos no mês de setembro, então a gente tem um funcionário, nesse mês eu vou gerar despesa de salário. Então, nesse mês de setembro, despesa de salário, já no mês de outubro, eu faço o lançamento, basicamente, de salários a pagar, tá? Então, é onde que eu vou pagar salários a pagar, definir uma data. E aí, quando chegar o dia, salários a pagar, eu debito salários a pagar e credito caixa ou banco. Tá ok, pessoal? Entendido? Então, qualquer dúvida, vocês perguntam aí, tá? Tá aqui, ó. Então, basicamente, despesas a pagar, como eu falei para vocês, despesas e salários a pagar, contas do passivo, né? Então, eu fiz uma provisão de pagamento, salários a pagar, tá? Então, despesas de salário, contas de resultado e conta patrimonial, salários a pagar. Sempre vai ter isso, tá? Professor, posso já pagar automaticamente? Existem exceções que acontece, tá? Eu já peguei exercícios que tinha, né? Despesas de salário, nem passou pela provisão, pessoal. Já foi direto aqui o caixa, o pagamento. Mas o que a gente tem aí dentro dos conceitos, a gente tem que fazer a provisão, tá? Então, o saldo devedor das despesas de salário vai aparecer como despesa na DRE, onde pesará negativamente, tá? E o saldo devedor da conta de salários a pagar vai passar lá para o passivo no balanço patrimonial, tá? Quando uma folha de pagamento ela for paga, tá? No período seguinte, e aí a gente vai fazer esse lançamento aqui, como eu falei para vocês, ó. Tá vendo aqui? Então, aqui, pessoal, a gente creditou. Então, surgiu uma obrigação, tá? Como que eu faço para baixar isso aqui? Só debitando ela, ó. Debitei, zerei, saiu o dinheiro do caixa, eu fiz o pagamento, tá? Então, outras despesas podem ocorrer desse mesmo modo, tá, pessoal? Como aluguéis, impostos, taxas, juros e assim por diante, tá? Temos aí os desembolsos, que se transformarão em despesas, regra geral, tá? Então, se um desembolso beneficiar mais de um exercício social, pessoal, deve ser debitada uma conta de ativo, tá? Então, ao final de cada período é necessário determinar qual parcela foi usada ou consumida. Isso aqui nada mais é do que um empréstimo, né? Que a gente vai ter. Então, todo mês você tem um valor X que você pegou do banco e aí, automaticamente, você só vai dando baixa naquela parcela que for paga, tá, pessoal? Então, o qual vai aparecer apenas a parcela que não foi ainda dado baixa, não foi paga, tá? Mas de uma forma geral, eu vou ter que colocar o valor total. Exemplo, 10 mil peguei de empréstimo, então eu faço o lançamento, tá? E aí, conforme eu vou pagando os meses seguintes R$1.000, aquele de 10 mil, eu paguei 1.000, fica 9 mil, depois mais 1.000, 8 mil, e assim por diante, a gente tem a baixa dessas contas, tá? Então, o procedimento contábil mais apropriado a ser usado, temos aí na data do pagamento ou criação da obrigação a pagar, tá? Debita-se o valor total em uma conta do ativo, e no final de cada período beneficiado pelo gasto, transfere-se essa conta do ativo por um lançamento de ajuste, tá? É o chamado parcela
proporcional, tá? Temos os gastos antecipados, pessoal. Vocês chegaram a ver em contabilidade geral 1 as despesas do exercício seguinte, pessoal? Acredito que sim, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho aí, vamos ter exercícios que vai falar um pouquinho dessas despesas. O que é despesas do exercício seguinte, tá? Então existem certos ativos oriundos de desembolsos realizados no período corrente, que vai beneficiar o exercício seguinte ou subperíodos assim, tá? É o caso de prêmio de seguro. Quando eu falo de despesa do exercício seguinte, tá? Nada mais é do que aquilo que você paga antecipado antes de utilizar, tá? A gente tem aí aluguéis, prêmio de seguro, entre outras. É a chamada despesa paga antecipadamente, tá, pessoal? Então, quando eu falo despesa do exercício seguinte, nada mais é do que aquela questão de você pagar um seguro, pagar um aluguel e assim por diante, tá? Gastos antecipados, pessoal, despesa do exercício seguinte. Então, a partida do diário seria o seguinte, dos seguros lá que a gente falou, ó, debitei seguros apropriar, que vai lá no ativo, tá? Circulante e credito caixa. Quando é que eu vou dar baixa em seguros? Quando eu utilizar ele, tá? Eu acredito que quem tem carro aí, né, quem tem moto, quem tem casa, às vezes paga um seguro. Então, o seguro, pessoal, nada mais é do que aquela do lançamento dos gastos antecipados. Eu pago primeiro para depois utilizar. Um exemplo que a gente pode colocar aí, um plano de saúde, né? Você paga e depois você utiliza. Então, como que eu faço o lançamento lá no ativo, né, no diário? Debito seguros a apropriar, contas do ativo circulante, e credito caixa que eu estou fazendo o pagamento, tá? Então, isso é muito importante a gente observar. Se o período contábil for de um ano, e coincidente com o calendário, né, o ano calendário, no último dia do exercício, o contador deve realizar o lançamento de ajuste. Para quê? Para apropriar como despesa a parcela de prêmio que beneficiou o atual exercício. Então, nós temos aqui, ó, credito seguros a apropriar e debito lá nas contas de resultado, despesas de seguro. É onde surgem essas continhas, né? Que eu acredito que vocês não chegaram a ver. Então, eu tenho no encerramento, eu tenho a baixa dela, lá do ativo, e jogo como despesa de seguro. Isso é chamada apropriação, tá, pessoal? Por parte proporcional do prêmio de seguro, tá? Essa parte Bom, a gente não chegou a ver, não, professor. Não chegaram a ver? Não, essa parte não, de seguro, de... Essa não. Sim, então, aí basicamente, vocês, como eu falei para vocês, então, basicamente, dentro desses lançamentos, posteriormente não vão ter exercício, vocês vão fazer isso aqui, tá? Quando eu pago o seguro, principalmente, eu tenho lá a apropriação, como eu coloquei aqui, ó, conta do ativo, tá? Que gera um direito, nada mais é do que um direito que você tem e você vai pagando. Chega no final lá do exercício, eu tenho que fazer o quê? Apropriação, eu tenho que jogar lá para as despesas, zero ele, despesas de seguro, basicamente para mim ter aí a parte proporcional desse seguro pago, tá? Para que serve isso? Basicamente, principalmente as empresas utilizam para diminuir a questão do lucro, tá, pessoal? Isso é muito comum o pessoal utilizar. Eu não sei se vocês já viram, mas tem empresas que elas, lá no final do ano, quando ela vê que ela precisa de notas, tá? Ela tem aí já um setor aí que busca nota de tudo quanto é lado, né? Quanto é lugar para basicamente abater, né, esses valores de receitas que deu para diminuir o lucro. Por que acontece isso? Para pagar imposto de renda e contribuição, tá, pessoal? A empresa que eu trabalhava, como eu falei para vocês, tinha esse método, né, de tentar resgatar aquelas notas que eles não tinham pego, né, que é uma movimentação muito grande, 4 milhões, e principalmente que se vinha era de posto de combustível, tá? Porque ia abastecer, não pegava a nota, depois tinha que fazer a corrida, tá? Ó, em 31/12, o balanço vai apresentar a conta do ativo seguros a apropriar com um saldo de 200 mil. E na DRE vai constar despesas de seguro também, no caso de 200 mil, afetando negativamente o resultado. Tá? Um nome mais comum dos seguros a apropriar encontrado na prática é seguro pagos antecipadamente. Então, de qualquer forma, dos dois modos, vocês vão encontrar essa continha aí chamada seguros, tá? Estoque de produtos ou de materiais. Pessoal, estoque de produtos e mercadorias que figuram lá no ativo de uma empresa, né, vai se transformar em despesa quando esses bens forem vendidos, tá? Porque são componentes de custos de venda, tá? Vocês vão aprender também a questão do custo da mercadoria vendida. Então, a gente vai aprender a fazer o CMV, tá? Então, tá aqui, ó. Custo dos produtos e das mercadorias vendidas envolve algumas características, tá? Eu acredito que vocês não viram isso, CMV, nós vamos fazer, vai ter atividades,
e vocês vão entender como que eu faço a questão da baixa. Então, CMV nada mais é do que estoque inicial mais compra menos estoque final, tá? Aí a gente tem a apuração do CMV, tá? Bom, por ocasião da compra, é feito o seguinte registro, tá aqui, ó. Então, eu comprei mercadoria à vista, pessoal. Então, eu olhando aqui, ó, basicamente, eu tenho uma compra, tá? Então, assim, não se preocupe com a questão do histórico e tal. Mas, eu olhando o lançamento do débito e crédito, eu já tenho como deduzir, né? Então, estoque de material de escritório, conta do ativo, então eu comprei material de escritório, paguei à vista, debitei, creditei. Então, basicamente, eu tenho um lançamento em si do estoque de produtos, tá? Estoque, provavelmente, pessoal, só para vocês terem ideia, aqui fala sobre ocasião de compra. Então, eu tenho, basicamente, estoque de material de escritório. Se eu tenho estoque de material de escritório, pessoal, provavelmente pode acontecer de eu ter uma papelaria, tá? Então, esse estoque aqui a gente entra classificando como uma papelaria, porque eu estou fazendo um estoque de mercadoria, estoque de material de escritório, basicamente para depois fazer a apuração lá no custo da mercadoria vendida, tá? No último dia do período, para se determinar o custo dos materiais consumidos, então a gente vai ter aí a questão do lançamento, ó. Como eu falei para vocês, então deve-se fazer o inventário da existência, tá? Custo dos materiais comprado, tá? Menos o custo dos materiais existentes, eu tenho o custo dos materiais usados no período. Esse é o chamado inventário, tá, pessoal? Não sei se vocês já ouviram falar, mas em algum momento vocês vão ouvir falar na aula sobre inventário. Inventário, eu tenho o custo dos materiais comprados, tem a questão do estoque físico, né, a contagem. Eu não sei se vocês já viram, mas um exemplo é a Casa Aurora. A Casa Aurora, em vez em quando, na segunda ou na terça-feira, dependendo do dia lá que cai o mês, final do mês, ela faz o tal do inventário, né, o fechamento de estoque. É isso que eles fazem, tá? Mas lá, basicamente, deve ser alguma contagem física. Tem do custo, né, dos materiais comprados e dos que foram vendidos. Então, eu tenho aqui o custo dos materiais comprados, 200 mil, menos o custo dos materiais existente ali no momento e os custos materiais usados no período de 150 mil, tá? Para que serve isso, pessoal? Para ver se não tem desvio, tá? Então, a empresa tem que fazer o inventário. Também o governo pede, como eu falei para vocês, no SPED fiscal, para quem trabalha em escritório, tem que fazer o inventário no seguinte, posteriormente, nós estamos em 2021, 2022, lá para março, abril, tem que fazer o inventário das empresas, justamente para ver a existência de materiais, tá? Então, pessoal, após isso, a gente vai fazer o seguinte lançamento de ajuste. Despesas com materiais de escritório, contas de despesas, e eu acredito estoque de material, né, de escritório, contas do ativo. Então, o valor do custo de materiais consumido, o valor de 150 mil. Nada mais é do que a apuração que a gente fez aqui, ó, 150 mil do que restou, tá? Então, o saldo devedor, 50 mil, da conta material de escritório, vai aparecer lá no ativo do balanço, como saldo devedor das contas despesa com material de escritório, tá? E isso a gente vai entender nos exercícios. Temos a questão do consumo de ativos permanentes, tá? Então, constitui aí de inversões permanentes, que são adquiridos para servir a empresa na sua existência. Nós temos aí a questão, deixa eu só voltar aqui, da aquisição do imóvel, tá? Pessoal, isso aqui é mais a parte de teoria, tá? Mas no exercício vocês vão compreender um pouco melhor. Então, como já é 10h22, e a gente tem alguns slides para ver os exercícios, então a gente vai dar mais atenção aos exercícios, mas façam uma leitura depois, tá, pessoal? Porque isso aqui está no livro lá também, então a gente tirou basicamente o mais importante para vocês entenderem do que a gente está falando aqui. Eu sei que às vezes teoria dá um sono, dá uma canseira, né? Mas é o que a gente tem que passar para vocês, tá? Sobre o consumo de ativos permanentes, pessoal, suponhamos a compra de um equipamento por 3 milhões, cuja vida útil foi estimada em 10 anos. Aqui, pessoal, nada mais entra a questão da depreciação, tá? Eu acredito que vocês já viram também depreciação, amortização e exaustão. Então, aqui a gente vai aprender um pouquinho da depreciação. Como que eu faço o rateio, tá? Pelo regime de competência. Então, se eu tenho o valor do equipamento 3 milhões e ele tem 10 anos que pode ser utilizado, eu tenho aí 300 mil, basicamente, anual, tá? E como que eu faço por mês? Só dividir por 12, tá? Tá aqui, ó, rateio do custo, vai ser apropriado. Vocês vão ter contabilidade de custos, que vocês vão aprender isso aqui também, tá? Então, a parcela de 300 mil é a despesa de depreciação anual, que vai ser registrada por um lançamento de ajuste, tá? Então, esse ajuste, bem como outras apropriação, ela pode ser mensal, mesmo quando o exercício for
anual, tá? Vai ter um lançamento aqui dessa depreciação. Então, o ajuste de depreciação nada mais é do que aquele ajuste que você tem um equipamento, você tem aí a tabela de vida útil do bem e você faz a redistribuição, tá? Temos aqui, ó, despesas de depreciação de equipamentos. Eu acredito que no balanço lá vocês já viram depreciação, né? Lá no ativo não circulante, embaixo de imobilizado, então vocês vão ver essa questão. É dessa forma que a gente faz, tá? O crédito, ao contrário dos exemplos anteriores que a gente falou, pessoal, não deve ser feito diretamente na conta do ativo, equipamento. Por quê? Porque é um valor calculado aproximadamente, tá? E também para não ser cancelado o custo histórico desse investimento. Tá aqui, ó. Então, lançamento do ajuste até 31 de dezembro. Debito despesas de depreciação, tá? Posso colocar equipamentos? Pode colocar, dependendo lá o escritório, ele coloca qual equipamento que está sendo depreciado. E credito depreciação acumulada. Aqui, pessoal, é o que vocês observam, por isso que aparece lá no ativo, entre parênteses, ó, a depreciação. Então, essa depreciação creditada, quando eu faço essa questão aí do lançamento, né, despesas de depreciação vai no resultado e depreciação acumulada vai lá no ativo. Tá? Por isso que ela vem entre parênteses. Por quê? Porque é uma diminuição. Então, esse valor, basicamente, 300 mil, vai ser o anual. Tá? Então, a despesa de depreciação, ela vai influir negativamente no resultado do período, porque vai diminuir, tá? O lucro. E a conta de depreciação acumulada, ela não é encerrada no fim de cada período. Então, tem, ao contrário, o seu saldo aumentado nos períodos anteriores. Lembrando, na DRE ela diminui e lá no ativo, pessoal, ela aumenta. Por quê? Porque sempre você vai ver assim, um exemplo. Você tem um veículo de 10 mil, vamos supor que a depreciação ela seja R$1.000. Então, a cada ano vai aumentando aqueles 1.000 até dar os 10 mil e se tornar um valor residual aí do veículo, tá? Por isso que aumenta, tá? Então, nós temos aqui um exemplo aqui para vocês entenderem, ó, do ativo equipamentos e embaixo tem o sinalzinho negativo, ó, depreciação acumulada 300 mil. Então, dentro daquele ano eu tenho um saldo de R$2.700.000. Tá ok? Temos aqui a questão dos consumos total, ó. Então, automaticamente... só um minuto, pessoal. Então, pessoal, basicamente é isso, ó. Que vocês entendem, por isso que a depreciação acumulada ela aumenta, tá? Até zerar a questão do valor do equipamento. Então, a gente deprecia, joga como conta de resultado e também conta do ativo que vai aumentando até o valor total, tá? Então, se os elementos do ativo sujeito à depreciação forem adquiridos durante o período contábil, a depreciação ela deve ser computada por um período fracionário. Então, a gente fraciona, divide em relação à quantidade de meses, tá? Bom, dentro da questão aqui a gente fala dos passivos, que vão se transformar em receitas, né, de regras em geral, tá, pessoal? Então, temos aqui adiantamentos das receitas, adiantamento de clientes, que vão representar aí os recebimentos antecipados, e o valor desse recebimento, ele deve ser creditado em uma conta do passivo, tá? Aqui, pessoal, é mais teoria, tá? Como a gente está passando, o procedimento contábil mais correto para o caso seguinte é na data do recebimento do valor, acredita-se a conta do passivo a débito de caixa, como a gente já viu, e ao final de cada período, a parte do valor de serviços prestados, né, deve ser transferida por meio de um lançamento de ajuste, tá? Então, deixa eu ver aqui, adiantamento de receita. Então, isso aqui é só mais uns exemplos, e depois a gente volta já com os exercícios, pessoal, já detalhado, tá? Uma empresa recebe 1 milhão antecipadamente para prestar uns serviços futuros. Desde que esse recebimento beneficie mais de um período contábil, ele deverá ser creditado em uma conta de passivo, da seguinte maneira, tá? Tá aqui, ó, debito caixa e credito adiantamento de clientes. Então, pessoal, se vocês verem essa continha de adiantamento de clientes, ela vai lá na conta do passivo, tá? Por quê? Porque eu vou debitar caixa e vou creditar adiantamento de clientes. Às vezes a gente se engana, né? Achando que vai lá pro ativo. Ativo é só clientes, adiantamento é na conta do passivo. E aí, conforme o histórico, tá? Então, temos aqui, ó, a questão no fim do período, então deve ser feito um lançamento de ajuste. Qual que é o ajuste? Debito adiantamento de clientes, que foi creditado lá no passivo, ó, tá? E credito receitas de serviço, é onde eu faço
a questão da apuração, tá? Tá aqui, ó. Então, em 31 de dezembro, o balanço mostrará seu passivo com a conta de adiantamento de clientes com saldo credor de 400 mil, tá? Ou seja, já utilizou basicamente 600, gerou aí um valor final de 400 mil, que vai corresponder à obrigação da empresa a prestar o serviço, tá? Em resumo, pessoal, podemos dizer que as despesas elas podem ser classificadas em duas formas, quanto ao pagamento, à vista ou a prazo, tá? Esse é o quadro resumo de despesas e receitas, e quanto ao período atual e futura, tá? Então, nós temos aqui o quadro para vocês, mais detalhado, para vocês verem, tá? Relacionado às despesas, ela pode ser tanto à vista e a prazo. E ela vai vir nas demonstrações do resultado do exercício ou balanço patrimonial, tá? Atual, despesas a caixa, e futura, despesas pagas antecipadamente e a caixa, tá? A prazo, despesa a contas a pagar, e despesa antecipada e contas a pagar. Então, diminui o caixa e aumenta a dívida, tá ok? Da mesma forma, as receitas, né? Temos aí a classificação de duas formas, quanto ao recebimento à vista e a prazo, e quanto ao período atual e futura, tá? Então, nós tivemos lá a questão das despesas, aqui a gente trata a questão da receita, tá? Quadro de ajuste, pessoal, é uma folha de papel que você vai fazer lá uma coluna especial, tá? Ela é muito utilizada pelos contadores, para quê? Para facilitar o trabalho de apuração do resultado. Então, se o Razão contém poucas contas, né, e também são poucos aqueles lançamentos que a gente já falou, de ajuste, não há necessidade de utilização desse quadro, tá? Caso contrário, se tiver muitas contas, por isso que eu falo, utilizem o recurso que vocês têm por aí, tá? Então, essas informações, elas são importantes de diversas fontes, e, em primeiro lugar, o contador, ele deve fazer o quê? Uma revisão do último balancete de verificação, para quê? Para fazer o ajuste de encerramento, tá? Então, nós temos aqui só um exemplo, a gente já vai passar para os exercícios, sobre a questão dos equipamentos, móveis, utensílios, ativo imobilizado, entre os demais. Então, essa revisão, ela é muito importante, para quê? Para mostrar a necessidade de repetir alguns ou todos ajustes ao final de um período, tá? Então, os passos para a utilização do quadro de ajuste são o seguinte, pessoal, transcrever o balancete de verificação, vocês aprenderam isso, para a gente saber lá a coluna, né, de débitos e crédito. Então, eu tenho ativo, eu coloco o saldo debitado, eu tenho passivo, eu coloco o saldo creditado, eu tenho receita, eu coloco o saldo creditado, e eu tenho despesa, o saldo debitado, tá? Registrar as colunas, no segundo passo, para ajustar todos esses lançamentos, tá, pessoal? Então, é uma forma de vocês identificar. Terceiro, os saldos das contas, receitas e despesas vão figurar aí, basicamente, o valor que vocês têm que redistribuir, tá? Isso nada mais é do que o somatório das colunas. E nós temos aí o quarto como a função das contas de resultado, para vocês apurar por período. Tudo que eu estou falando isso, pessoal, a gente vai fazer um exercício mais tranquilo, mas de acordo com a gente tem aí pelo regime de competência, ela trata sobre essas formas da gente desenvolver um exercício, tá? E as colunas do balanço serão preenchidas com os saldos que vocês basicamente já fez aí no exercício 1, tá? Então, os ajustes que são feitos devem ser o quê? Normalmente escriturados no livro diário, tá? Sobre as formas de partidas de diário, com os devidos transportes para o livro Razão, tá? Agora a gente vai trazer um exemplo, tá, pessoal? Sei que demorou, cansativo, né? A gente traz aí um pouco de conceitos, mas é importante. Lembrando, não deixe de fazer uma leitura prévia posteriormente, não fique só na aula síncrona, mas faça uma leitura, tá? Que o conteúdo eu vou postar lá, e se tiver alguma dúvida, vocês podem rever aí a aula gravada, tá ok? Então, a gente vai apresentar um exemplo completo para o preenchimento desse quadro, tá? Então, o balancete de verificação antes dos ajustes de encerramento já está transcrito diretamente no quadro, tá? Então, a gente vai trazer aí a questão dos lançamentos. Então, de uma forma geral, vocês vão ver que o exercício vai ficar por completo. Então, nós temos aqui, ó, os dados necessários para os ajustes de fim do período são os seguintes: depreciação anual de veículos, 5% sobre o valor histórico, juros sobre hipoteca, referente ao ano findo, né, pagar do exercício seguinte, valor de 2 milhões, receitas de juros de 1.500.000, de seguros pagos, adiantamentos de clientes e inventário final de materiais de escritório. Pessoal, lembrando, tudo que a gente falou agora está resumido aqui, ó, tá? Que eu falei para vocês sobre depreciação, receitas de juros, seguros, adiantamento de clientes e inventário. Então, a gente vai ver de uma forma geral agora no exercício, tá? O que eu faço com isso, né? Eu tenho o lançamento,
tá? Tá aqui, ó, balancete de verificação, os ajustes. Os ajustes, pessoal, nada mais é do que os lançamentos que ocorrem, tá? Então, deixa eu só voltar aqui para vocês verem, tá? Sobre o lançamento. Depreciação anual de 5% sobre o valor histórico, tá? Então, basicamente, ele trouxe aqui, um valor de, deixa eu ver aqui, não é nesse balancete, aqui ele vai trazer as outras contas de ajuste, tá? Então, nós vamos ter aí, basicamente, aqui, ó, depreciação, tá? R$8.000, tá? Então, letra A, 8.000, aí nós tivemos aqui a despesas de depreciação. Se vocês observarem nessas alternativas, pessoal, nessas letras, ele vai compor o quê? Basicamente o débito e crédito, tá? Então, vocês sabem que aqui sempre vai ser débito e aqui vai ser crédito, tá? Não tá marcando nada aqui, ó. Mas é importante vocês observarem isso, débito e crédito. Ajuste, débito e crédito e assim por diante, tá? Eu tenho aqui, ó, um crédito de depreciação acumulada. E qual que é o meu débito? Despesas de depreciação, tá? Na 2, então voltando aqui rapidamente, tá? Juros sobre hipoteca, referente ao ano findo, a pagar no exercício seguinte no valor de 2 milhões. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui basicamente na letra B, tá? Vocês veem que tá 2.000, né? Mas é relacionado a 1.000, tá, pessoal? Aí vezes 1.000 dá 2 milhões. Então, eu tenho o débito de despesas de juros, e aí eu olho aqui o B, ó, juros a pagar. Então, basicamente, eu tenho a provisão, né, eu tenho o lançamento da despesa e a provisão lá no passivo, tá? Então, juros a pagar, basicamente, eu tenho creditado lá no passivo e assim por diante, tá? Beleza, pessoal? Até aqui, ok? Sequência dos procedimentos. Então, a gente passou os procedimentos, tá? Então, nós temos lançamentos no diário, que vocês já fizeram, razão, levantamento de balancete, preenchimento total dos quadros de ajustes, né? Eu acredito que vocês não chegaram a fazer isso. Lançamentos de ajuste, levantamentos do balancete de verificação. Pessoal, isso aqui é o resumo só para vocês verificarem, tá? Então, a gente não vai ficar batendo muito na tecla em cima disso, vocês podem depois observar que cada lançamento aqui, ó, um exemplo, né? Letra E, do adiantamento de clientes, 25% são atribuídos ao exercício fino. Então, eu venho na letra E e vejo o que que isso representa, tá? Ó, receita de serviços, eu credito ela, tá? Tá aqui, ó, crédito. E a letra E eu venho aqui, ó, adiantamento de clientes, eu debito, tá? Então, basicamente, é aquilo que eu falei para vocês, adiantamento de clientes, ele vai no passivo, tá bom? Basicamente, só vocês olharem lá a questão dos lançamentos, tá? Bom, exercício com solução, pessoal. Então, vamos fazer exercícios mais detalhados. Eu acredito que essa aula ela é um pouquinho mais demorada, tá, pessoal? Porque a gente trouxe, além dos conceitos, a gente vai trazer um resultado aí através de um exercício mais completo para vocês observarem. Mas não fique preocupado, por quê? Porque a atividade que vocês vão fazer amanhã vai ser em cima desse exercício aqui. Então, vocês podem, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou passar os lançamentos, vocês vão fazer todos eles. Então, se tiver dúvida, vocês podem voltar e verificar como ficaram, tá? Então, temos aqui a Companhia Petrópolis, 1º de setembro, então os valores apresentados são hipotéticos. Primeiro, constituição e integralização de capital, 10 mil. Pagamento por material empregado nos trabalhos efetuados, 220. Pagamento referente a impostos e taxas, 500. Recebimentos por trabalhos realizados. Temos também pagamento de aluguel. Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui são as contas patrimoniais e resultado tudo junto, tá? É o que a gente vai entender agora. Pagamento de aluguel pelo uso de caminhão 800, compra de terreno de 200, pagamento de despesas diversas de 200, recebimentos por trabalhos concluídos 3.500 e pagamentos de ordenados e salários de 3.000. Pede-se fazer as partidas de diário, transportá-los para o razão, levantar o balancete, fazer as partidas de encerramentos e levantar o balancete após o encerramento. E, por último, preparar o ADRE e, basicamente, o balanço patrimonial. Tá? Na solução do problema, ele pede ainda para a gente utilizar as seguintes contas, tá? Essas contas aqui. Primeiro lançamento, pessoal. Então, isso aqui vocês já sabem, tá? Vocês já têm noção. Dúvidas tem, como eu falei. Mas isso aqui, basicamente, é o que a gente fez aí no primeiro exercício. Então, vocês têm noções. Ó, constituição, integralização em dinheiro capital social, 10 mil. Debito caixa, crédito capital, ou capital social, como queira, 10 mil, tá? Segundo lançamento, então nós temos aqui pagamento por material empregado nos trabalhos, despesas de materiais, tá?
Então aqui, pessoal, pagamento por material empregado, esse material ele vai ser utilizado, então ele entra como despesa, tá? Se eu falasse assim, pagamento por material, tá? A ser vendido, aí seria estoque de mercadorias, tá bom? Então não esqueça disso, pagamento por material ele entra como despesa, então tá aqui, ó, despesa de material e caixa, tá? Ele falou pagamento, não falou via banco, então a gente utiliza sempre o caixa. 5 de setembro, pagamento referente aos impostos e taxas, R$500. Então, eu credito caixa e debito despesas de impostos, tá? Então, contas de resultado, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Vai acontecer de vocês terem impostos e taxas a pagar? Vai. É quando você faz a provisão, tá? Então, quando o exercício ele traz pagamentos referente a impostos e taxas, a gente pode lançar como despesa direta. É aquilo que eu falei para vocês, a gente não faz apropriação, a gente já faz logo o pagamento, tá? Setembro, né? Recebimento por trabalhos realizados. Então, basicamente, nós temos aí a questão, tá? Do lançamento de receitas de serviço, então, recebimento por esses prestação de serviços, 1.420, debito caixa e credito receitas de serviço. Pagamento de aluguel, pelo uso de um caminhão, então, despesas de aluguel de veículos e credito caixa, valor de R$800, tá? E compra de um terreno, então comprei um terreno, ó, lanço lá no imobilizado, terrenos, ativo, tá? Se eu comprei a prazo, títulos a pagar. Aqui eu posso colocar duplicados a pagar? Posso também, tá, pessoal? Então o exercício ele trouxe títulos a pagar, como eu falei para vocês. Pode utilizar duplicatas a pagar, que vocês aprenderam também, tá? Lá no próximo dia, 26, pagamentos por despesas diversas. Então, despesas diversas, credito caixa, R$200. Dia 30, recebimento por trabalhos concluído. Então, mais uma receita de serviço. Por quê? Porque eu prestei um serviço e estou recebendo. Debito caixa e credito receitas de serviços. Pagamentos de salários, né? Ordenados de salários. Então, despesas de salários e eu credito caixa no valor de R$3.000, tá? Conta razão, então vocês vão fazer o razonete, quando eu falo razonete é esse, tá, pessoal? Então vocês pegam todos esses débito e crédito e joga aqui, ó, conta patrimonial, de resultado, patrimonial, tá? Então isso aqui você já subentende. Então despesa, ó. Aqui vocês podem observar, pessoal, que ele já está zerado. Por quê? Porque o exercício ele já trouxe uma apuração. Então quando vocês forem fazer, primeiramente vocês vão fazer o débito. Posteriormente, quando vocês fazerem a apuração, vocês vão creditar ele para zerar essa conta e jogar aqui na conta de resultado. Tá aqui, ó, tá? Se vocês observarem, pessoal, vocês veem 4.720. Da onde que é esse valor? É o somatório de todas as despesas, tá? Então, ó, eu tenho aqui despesa de salário, 3.000. Aí eu somo mais 220, mais 500, mais 800. E aí eu tenho mais despesas diversas, deu o valor de 4.720. E o 4.920? É o valor de receitas e serviços, tá? Que eu recebi. Então, basicamente, eu tenho um resultado de R$200. O que é esse 200? É o lucro, ó. Transferir lá para a continha de lucros ou prejuízos acumulados no ativo, tá? Pessoal, tá aqui o balancete de verificação, devedores e credores, tá? Então, se vocês observarem, esse é um exercício já que ele traz aí basicamente discriminado. Então, eu tenho o balancete, então todos os lançamentos que eu fiz, ó, de um lado coloquei devedor e outro lado credor, que vai dar o valor igual. Depois do balancete, eu tenho após o encerramento, então basicamente eu posso dizer que aqui é só as contas patrimoniais, tá? Então após o encerramento, os patrimoniais, aqui já é a conta de resultado junto, ó. Na verdade esse aqui é esse aqui resumido, só que as contas caixa, capital, terrenos, títulos a pagar, tá? Se vocês verem aqui, ó. Tá? Caixa, capital, terrenos, títulos a pagar e lucros acumulados, tá ok? E aí, demonstração do resultado do exercício. Então, eu tinha DRE, 4.920, aquelas despesas que vocês viram, né? E aí, o valor de R$200 do lucro líquido. E aí, é só eu fazer o quê? O balanço. Então, o balanço só entra contas patrimoniais, que aí, ó, caixa, terreno, títulos a pagar, capital e lucros acumulados, tá ok? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Eu sei que é muita coisinha, né? Mas a gente já está finalizando a aula. Vocês vão fazer um exercício desse aqui amanhã, tá? E na outra aula a gente vai só resolver exercícios para vocês compreenderem um pouquinho melhor, tá bom? Alguém ficou com dúvida?
Tá difícil entender? Só falar, pessoal. Aproveita. É muita coisinha, né? Tranquilo? Fábio tá aí ainda? Né, professor? Oi? Muita coisa. Hein, professor, esse material da aula o senhor não colocou ainda, né, no portal? Não, vou postar daqui a pouquinho. Terminando a aula, eu já posto, tá? Tá. Porque às vezes pode ocorrer de alguma alteraçãozinha ali no slide, aí depois tem que refazer de novo. Por isso que eu gosto, mas eu vou tentar postar antes da aula, tá? Para vocês já darem uma olhada. Ah, sim. Tá? Fábio? Fábio tá aí, o Fábio que gosta de falar, ele tá quieto. Né? E o senhor não conseguiria postar o da próxima aula hoje no final do dia? Será já antes? É porque eu tenho só o horário da aula, né? No caso, até meio-dia para fazer. E eu fiquei com dificuldade na passada e eu quase não consegui fazer. Aí eu poderia ir dando uma olhada, daí se eu tivesse dúvida, quando o senhor abrisse a aula amanhã, eu já mandava para o senhor. Eu posso fazer o seguinte, qualquer coisa, amanhã às 7 horas eu posto atividade para vocês fazerem, entregar até 11 horas. Tá? Mas daí a gente conversa no final da aula. Já está acabando aqui. Só passar mais um exemplo para você e a gente finaliza a aula, tá, pessoal? Então aqui a gente traz um exercício, uma solução, pessoal, das operações normais. Né? Parece que tá todo mundo cansado, até a internet, né? Agora melhorou. Tá. Então tá. Pessoal, aqui é um exercício já com as operações normais e do regime de competência, não muda basicamente nada, só algumas composições ali, mas é muita pouca coisa, tá? Então aqui fala sobre a questão do exercício, oficina mecânica, e composto pelas seguintes contas, ó. Então o balancete de verificação, esse é o balancete inicial, tá? Vamos lá então. Então nós tivemos algumas movimentações, então a empresa lá no mês de dezembro realizou algumas operações, comprou um veículo, liquidou contas, pagou antecipadamente, recebeu receitas e pagou as despesas gerais. Vocês vão ver que não é complicado assim, tá? Então, os dados para ajuste referente ao mês de dezembro são os seguintes: serviços prestados. Esse exercício aqui, pessoal, esse 2, que eu já estou começando aqui, vocês vão fazer só na quinta-feira, tá? Que a gente vai fazer junto. Eu vou passar um modelo dele e a gente vai ir resolvendo junto. Então, das 9 às 11, a gente vai ficar só para resolver ele, tá? Então, aqui, ó, serviços prestados a receita 400, então isso aqui é para o ajuste, tá? São aquelas contas que teve alteração, despesas de salário, depreciação, despesas pagas antecipadamente, receitas de serviços e o inventário final de peças. Então, preparar a DRE, tá, pessoal? Aqui fala, e o balanço. Então, além das que compõem o balancete inicial, utilizar as seguintes contas: o exercício traz, despesas pagas, contas a receber, entre outras, tá? Então, vamos lá, ó. Resolução. Primeiro, os lançamentos, né? A escrituração. Então, a empresa, no mês de dezembro, com um veículo à vista, 1.600. Então, de novo, pessoal, aquele lançamento, ó, veículos, debita, acredita, tá? Liquidou contas a pagar, valor de R$300. Então, debito contas a pagar, que era lá do passivo, acredito caixa. Vou lá no dia 10, antecipadamente despesas de publicidade. Então, despesas pagas antecipadamente e credito a caixa, tá? Então, ó, pagou antecipadamente despesas de publicidade, tá? Eu vou debitar essa despesa e creditar o caixa. Lá no dia 22, recebeu receitas de serviço, então eu credito receitas de serviço e debito caixa no valor de R$600. No dia 30, pagou as despesas gerais, então eu debito despesas gerais, tá? E credito caixa, tá? Então aqui, ó, dados os ajustes, né? Os dados para ajuste referente ao mês de dezembro são os seguintes: serviços prestados a receber de R$400. Então, eu tenho que gerar. Isso aqui, pessoal, já é o regime de competência de aquilo que eu expliquei para vocês, tá? Então, serviços prestados a receber R$400. Como eu faço o lançamento? De contas a receber, tá? Clientes e credito receita do serviço. Despesas de salário. Então, debito eu faço a provisão de pagamento, eu aproprio ela, debito despesas de salário e debito salário a pagar as despesas de salário. Quando a gente tá, a gente tem que fazer a apropriação. Depreciação de veículo à base de 1% ao mês. Então, aqui tem um valor que seria R$160, né? Eu tenho um valor, né, no caso aqui de 1.600, desculpa,
1.600, 1%, eu tenho R$16. Então, despesa de depreciação, conta de resultado e depreciação acumulada a veículos, que vai lá no ativo. Das despesas pagas antecipadamente, R$50 são despesas de publicidade do mês. Então, o que eu faço? Debito despesas de publicidade e as despesas pagas antecipadamente, dou baixa de R$50, tá? Das receitas de serviços recebidas antecipadamente dos clientes, R$200 refere-se ao exercício. O que isso eu faço, né? Debito adiantamento de clientes, que estava lá no passivo, e credito a receitas de serviços, tá? Credito receita de serviço, que vai lá para o resultado. E adiantamento de clientes eu dou baixa lá no passivo. O inventário final de peças para reparos totalizou R$3.000. Então, despesas com peças para reparo, né? Debito e credito a peças para reparo, tá? De R$500. E assim eu vou dando baixa. Como que eu faço o encerramento? Pessoal, da mesma forma, tá? Lembra lá do razão, né? Dos razonetes? Então, eu debito o resultado, o valor que deu de 1.966, e credito todas essas contas que elas estavam debitadas. Então, eu tenho que creditar para zerar elas, tá? E a receita de serviço é a mesma coisa. Deu resultado, deu lucro, 834. Eu faço o débito do resultado da DRE e credito lucros lá pro patrimônio líquido no passivo. Tá aqui a conta razão, então a gente traz no final. Qualquer dúvida dos lançamentos, do encerramento, vocês vão encontrar no final. E aí eu tenho toda a movimentação. E aqui o saldo, ó. Acredito que vocês chegaram a fazer isso. Receitas de serviço, tá? Então eu tenho a receita, vou transportar lá para a apuração de resultado. Despesas pagas antecipadamente, ó, o saldo. Aqui eu tenho peças para reparo, despesas, capital, salários a pagar. Tenho os contas, despesas de publicidade e despesas de depreciação, tá ok? Temos aqui adiantamento de clientes também, veículos, esse é um pouco mais extenso, como eu falei para vocês, mas vai ser bem tranquilo para fazer, tá? Balancete de verificação, então todos aqueles lançamentos que eu tenho, eu faço débito e crédito, tá? Para ver devedores e credores, que vocês fizerem isso aqui. R$800 receita de serviços, cada das despesas, e aí eu tenho o lucro líquido de 834. E no final, eu tenho aí o balanço patrimonial, tá, do ativo e passivo. Então, tá todas as contas aqui, basicamente, com o valor de 10.434. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Eu sei que às vezes se torna cansativo, tá? Mas se fosse no presencial, a gente teria esse tempo também para explicar detalhado. Ainda que a gente for um pouco mais rápido, justamente porque a gente está no slide. Mas, no presencial, a gente passa na lousa. Às vezes a gente pede para o aluno ler, tá, pessoal? Acontece muito do professor pedir para o aluno ler, fazer a leitura e depois ele explicar em sala, tá? Aqui não, aqui eu acabei explicando para vocês detalhadamente o conceito, né? E não deixei passar nada batido aí. Eu sei que é um pouco cansativo, mas é o que nós temos aí para nossa aula de hoje. Pessoal, difícil, complicado, fica à vontade para falar aí, tá? O que nós tínhamos para hoje seria isso. Tá? Falta ainda alguns minutos aí para 11 horas para a gente finalizar, mas, igual eu falei, o conteúdo é um pouco extenso mesmo de hoje, mas a próxima aula vai ser mais tranquilo para fazer exercícios. Fábio que fala bastante aí, Fábio. É muita coisa para relembrar, mas aí dá para... A gente tem as fontes, que são os livros, né? A gente vai correndo atrás, porque tem muita coisa que a gente já viu, e agora tem que rever, tentar relembrar aí e correr atrás do prejuízo. É isso aí mesmo. Exato, mas não fique preocupado que a gente vai fazer exercício, tá? Na próxima aula, como eu falei, não vou trazer nada de conceito, nós vamos ir fazendo, vou ficar aqui em online, tá? Professor, por isso que eu falo, no caderno, faça toda a resolução no caderno, se precisar. Posteriormente, vocês podem postar, no caso de quinta-feira não vai precisar postar para mim, tá, pessoal? Vocês vão fazer para vocês. Aí da outra quinta-feira vocês vão postar no Portal Cigarro. Mas assim, compreenda essa questão, tá? Não é difícil, existe muitas detalhezinhas ali, mas a gente fazendo exercício a gente compreende um pouco mais. Eu sei que a teoria é cansativa, tá? Fazer essa leitura, acompanhar tudo isso aí, alguns não gostam, já gosta do cálculo, mas é importante a gente saber o conceito, de onde saiu, como que funciona. Por quê?
Geral 1 e Geral 2, pessoal, é essencial para que vocês vão bem no curso, tá? É uma matéria aí que ela abrange todos esses conceitos, né? E aí depois vocês vão repetir, vão ver mais alguma coisa, mas o primordial são esses que eu passei para vocês aqui, tá bom? É cansativo, mas é o que nós temos aí para passar para vocês, não passar batido, tá? Existem outras coisas? Existe, mas era isso que a gente queria passar para vocês, tá bom? Pessoal, se não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, a gente encerra a nossa aula por aqui. Amanhã tem atividade, tá? Então, vocês vão fazer atividade baseado nesse primeiro exercício. Então, eu peço, assim, que vocês fazem, tentando fazer por si só. Não... vai ser parecido esse exercício aí, tá? Mas para vocês desenvolverem e chegarem ao final... eu tenho dúvida, vou perguntar ao professor, vou dar uma olhada lá no slide, né? Pode olhar, tranquilo, mas tenta entender, tá? Esse negócio de copiar e colar, pessoal, chega um momento, ou decorar, a gente esquece. Então, a gente aprendendo, fica mais fácil a gente compreender as outras disciplinas posteriormente, tá? Eu sei que é puxado a Geral 1, Geral 2, isso aí para mim também foi, tá? Mas aí a gente aprendeu de uma forma mais abrangente para facilitar as outras disciplinas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, qualquer dúvida, tá? Amanhã, a partir das 7 horas, a gente disponibiliza essa atividade para vocês. Eu fico sempre, pessoal, à disposição de vocês das 7 às 9, tá? Então, vocês podem ver que a resposta é mais rápida, tá? Porque depois eu tenho outra aula, eu tenho análise, tá? Que o pessoal vai fazer atividade, e à tarde eu tenho aula do mestrado. Então, fica um pouco difícil a gente ficar respondendo vocês. Se for possível fazer de manhã, fica mais tranquilo aí para a gente estar respondendo. Mas, eu tendo um tempinho, eu vou respondendo vocês, tá bom? Então, desde já, muito obrigado. Daqui a pouquinho eu já posto a aula para vocês, esse PDF. E a aula até a tarde eu posto, porque eu tenho que esperar ela está sendo gravada, ela vai baixar, né? E aí eu posto para vocês no portal Siga. Quero agradecer vocês, desejar aí uma ótima quarta-feira, né, pessoal? Com cara de segunda, tá? E façam a atividade. Estou à disposição, qualquer dúvida, tá? Pode perguntar que a gente vai estar auxiliando vocês, tá ok? Então, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Falou, professor, até mais. Até mais, professor. Tchau, professor.